Um salve especial para você que se liga aqui no canal TJM. Hoje a gente vai rever o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a pedido aí de um de nossos inscritos. Uma baita de uma corrida cheia de emoção do início ao fim. Eu vou fazer um convite especial para você se tornar membro aqui do nosso canal. É fácil, rápido e você vai ter inúmeras vantagens. Vai acompanhar diversas temporadas e vídeos exclusivos em nossos canais. Seja membro logo e aproveite todas as vantagens. Do circuito de Corniche em Jeddah. Continua aí no grid, né, Mari? Um abraço, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Bem na hora que eu começo a falar, começa aqui o motor do Pérez. O Max Verstappen larga em terceiro, lembrando que ele já bateu o pé no portão de duas Mercedes no México. Lembra que ele largou em terceiro, passou as duas Mercedes já logo na largada? Eu falei sobre isso com ele ontem, mas aí o que ele disse? Ele falou, mas a distância entre a primeira curva era diferente. Aqui o carro do Lando Norris, logo atrás, eu estava falando do Pérez, porque o Pérez vai ter que passar o Leclerc. E o Leclerc se defende do Pérez ou vai lá para frente, né? Ele falou que não tem problema nenhum em atacar. Aqui a gente vê a AlphaTauri do Yuki Tsunoda e mais na frente a AlphaTauri do Gasly, que tem se mostrado um cara extremamente competitivo e tem atrapalhado a vida da Ferrari e da McLaren. Eu estou indo aqui um pouquinho mais para trás porque hoje é o primeiro grande prêmio que acontece depois da morte de Frank Williams, o último garagista de todo o grid. E isso foi muito sentido aqui na Fórmula 1 e hoje teve uma homenagem especial para ele. O Damon Hill dirigiu o carro do Alan Jones, que foi o primeiro carro, o carro de 1980, foi o primeiro carro que ganhou o primeiro mundial da Williams. Quem era para dirigir esse carro era o Emerson Fittipaldi, mas o Emerson está no hospital acompanhando o Enzo Fittipaldi e o Pietro Fittipaldi, porque o Enzo sofreu um acidente na Fórmula 2, mas está bem, deve só ter quebrado o tornozelo. E a gente está vendo aqui a homenagem ao Frank Williams do lado do carro do George Russell, assim como em vários outros carros a gente vê uma homenagem ao Frank Williams. O George Russell está passando aqui agora, ele tirou o boné e agora vai se preparar para entrar no carro. Ele vai encarar pela primeira vez, aliás, como todos, mas ele que é um cara ainda muito jovem, embora tenha o futuro prometido na Mercedes, ele vai encarar essa que é uma das pistas mais perigosas, pelo que a gente pode ver até agora, de todo o circuito mundial, né? É uma pista que é comparada à Spa pela sua distância, né? Por ser muito longa, e a Monza por ser muito rápida, e a Mônaco, porque do ladinho tem muro. Não tem distância para erro aqui. A gente já pôde ver isso com o Leclerc, né? Que bateu com o Verstappen. Então, a grande questão aqui vai ser o seguinte: o que vai dominar? Vai ser o racional, a cabeça ou a emoção de andar mais rápido? E agora a gente vai para um minuto de silêncio, a homenagem a Frank Williams. Ex-piloto de Fórmula 1, o Frank que faleceu no último domingo, no dia 28, e portanto fica aí também a nossa tristeza, o Reginaldo que esteve muito perto do Frank Williams, né, Regi? Muitas vezes eu entrevistei. Me lembro do Frank antes do acidente que deixou tetraplégico, ele, assim, um grande atleta, né? Chegava numa pista qualquer, ele dava lá 4, 5 voltas a pé, correndo. E todos os carros estão com o nome do Frank Williams, exatamente com a primeira logomarca que ele teve em 1977, quando ele começou a sua carreira como garagista, como um chefe de equipe. Então ele tem aquela logomarca. Max Wilson, que teve o Frank como patrão, você foi empregado dele nos anos de 98 e 99 como piloto de teste, né, Max? É verdade, Sérgio, foram os anos, na verdade foi o final da fase brilhante da Williams, né, no final dos anos 90, e o que mais me chamava a atenção no Frank era realmente a paixão que ele tinha pelo esporte e pela sua equipe. Ele dedicou a sua vida à equipe, assim como posteriormente a filha dele, a Claire, o Jonathan Williams, que é filho dele também, todos apaixonados. Então realmente a paixão dele era uma coisa admirável e realmente uma perda muito grande
novidade para todo o mundo da Fórmula 1. Bom, vamos falar de corrida, vamos falar de um ponto muito importante. A Mari chamou a atenção, nós temos um mix de Monza, de Spa e de Mônaco. É um liquidificador, são ingredientes um tanto assim, digamos, diferentes para ficarem no mesmo liquidificador. E o ponto da pole até o ponto da largada pode ser um momento fundamental para o campeonato, que pode ser decidido hoje, caso o Max Verstappen conquiste o triunfo e o Hamilton não marque pontos, né, Regina? Sem dúvida, Sérgio, são 200 metros apenas e a gente conhece o Verstappen, o estilo dele, ele vai agredir e ele está imediatamente atrás do Hamilton. O grande segredo é o seguinte, ele tem que tentar se colocar ao lado do Hamilton. Assim, se houver um enrosco, seria com o Hamilton e ele é o grande beneficiado, o Verstappen, porque tem 8 pontos de vantagem no campeonato. Por outro lado, a Mercedes, eu imagino que ela tente fazer o Bottas se aproximar o máximo possível do lado do Hamilton, deixando o lado esquerdo de fora para o Verstappen. Aí, se houver um enrosco, então é com o Bottas, está preservando a corrida do Hamilton. E isso é o que a gente imagina. No México, que a Mari até falou, digamos, o Verstappen botou o pé na porta da Mercedes e estourou o portão e que estavam os dois carros na frente, o Bottas não ajudou nem um pouco, né? Mas nessa pista vai ser mais difícil a missão do Verstappen, porque ela é muito estreita, Max. Vai ser muito difícil, principalmente, né, pela diferença da distância do México, do grid até a curva 1, tinha quase 1 quilômetro. Aqui no Grande Prêmio de Jeddah são um pouco mais de 200 metros e uma curva muito fechada. Então, acho que o objetivo para todos os pilotos, e principalmente esses lutando pelo campeonato, é passarem pela curva 1 sem bater em ninguém. Quando você chega muito lento, quando o grid é muito perto da curva 1, todos os carros chegam muito mais lentos, porém muito mais embolados também. Então, é passar limpo na curva 1 e dali para frente fazer uma boa corrida. Temos 1 minuto para a Vinheta Internacional. Reginaldo Lima, a estratégia dos pneus, que também é uma incógnita, porque a pista é nova e ainda não foi utilizada. Isso também é um fator a ser observado na corrida, Regi. Sem dúvida, mas ficou claro que o pneu branco, que é o mais duro, ele tem um rendimento bem interessante em relação ao médio. A diferença é pequena. Então, eu acredito que sejam os 2 pneus usados para uma parada só. Max. Eu acredito que vai ser uma parada só também. A gente viu os pneus andando muito próximos, com diferentes compostos. E é uma pista que tem uma aderência muito boa e um baixo consumo de pneus. Então também acredito que vamos ter apenas uma parada. Agora, a beleza do local, desse circuito ser colado ali, ser montado exatamente ao lado do Mar Vermelho, a beira-mar, e fica mais lindo ainda na fase noturna dele. De dia é lindo, agora de noite é ainda mais bonito. Então, tá na hora da gente se preparar para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Macacão, luva e capacete, o melhor lugar da sua poltrona, o melhor lugar da sala. Vamos nessa, Fórmula 1 2021, aqui na Band. Essa é a primeira edição do Grande Prêmio da Arábia Saudita, o 34º país a receber uma corrida de Fórmula 1. Etapa 21, a penúltima etapa da temporada, e pode sair o campeão hoje. Circuito de Jeddah Corniche, que fica a 12 quilômetros do centro de Jeddah, que é a segunda maior cidade da Arábia Saudita. Jeddah é uma cidade que esse ano está dentro do calendário da Fórmula 1, um grande prêmio de inauguração. E a capital do país é exatamente Riad, que fica a 900 quilômetros de Jeddah. A Arábia Saudita recebendo, portanto, pela primeira vez uma prova de Fórmula 1, se adequando ao calendário 2021. Aí a gente tem exatamente a pista, serão 50 voltas, são 16 curvas para a esquerda, 11 para a direita, 6.174 metros, 27 curvas no total. Aí o diagrama do circuito, os pneus que estão sendo oferecidos nessa corrida pela Pirelli é a gama intermediária. Pneu branco é o pneu mais duro, o pneu amarelo do meio é o pneu médio e o pneu vermelho é o pneu mais macio, C2, C3 e C4, exatamente a gama intermediária da Pirelli. A gente não cansa de ver a beleza desse circuito, ainda mais com as imagens do helicóptero. A primeira fila tem Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Lewis conquistou a sua pole número 103. Na segunda fila, Max Verstappen e Charles Leclerc.
piloto da Ferrari, é o quarto colocado no grid. Depois temos Sérgio Pérez em quinto e Pierre Gasly com a AlphaTauri na sexta posição. Essa é a fila 3. Chegamos à fila 4 com Lando Norris na sétima posição e Yuki Tsunoda, companheiro do Gasly, ali na oitava posição. Essa é a fila 5 com Esteban Ocon da Alpine e Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. A fila 6 com Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen, que faz a sua penúltima corrida na Fórmula 1. Chegamos com Alonso e George Russell dividindo a fila 7, 13º e 14º lugares. Depois Carlos Sainz, que não foi bem no treino, 15º, com Nicolas Latifi ao seu lado na 16ª posição. Chegamos à fila 9, uma fila toda da Aston Martin, com Sebastian Vettel e Lance Stroll. E a última fila é com Mick Schumacher e Nikita Mazepin, é a fila da Haas. E aí, portanto, está apresentado o grid de largada. Max Wilson. Olha, Sérgio, a gente falou agora há pouco, né, na abertura da transmissão, a questão de a gente espera que tenhamos somente uma parada para troca de pneus. Agora o momento dessa parada é uma situação diferente. Por ser um circuito de rua, qualquer situação de rodada, batida, qualquer coisa assim, podemos ter um safety car. A gente viu nas duas provas, tanto da Porsche Cup quanto da Fórmula 2, muito safety car. E faz muita diferença você parar para trocar seu pneu durante safety car ou em bandeira verde. Então vai ser outra parte difícil para as equipes terem que tomar uma decisão. E o Valtteri Bottas está fazendo a sua 100ª largada pela equipe Mercedes. E ele conquistou ontem a sua 51ª fila. Ele vai largar na segunda posição, portanto a primeira fila número 50, conquistada pelo Valtteri Bottas. 50%, hein? E é exatamente 50%. Bom, o Max Verstappen pode ser campeão, ele mesmo sem, com a vitória, mas sem a volta mais rápida. E o Lewis Hamilton de 7º lugar para trás. Segunda possibilidade, vitória com a volta mais rápida e Lewis de 6º para trás. Segundo lugar, sem a volta mais rápida e Lewis fora da zona de pontos. Ou segundo lugar com a volta mais rápida e o Lewis Hamilton na 10ª posição. Max. E essa informação ali, né? Desde 2010, o piloto que fez a pole em circuitos novos acabou sendo campeão. Não sei se é uma estatística, se é uma... É interessante, mas pode ser mera curiosidade, lógico. Pois é. Muito bem, tá tudo pronto, os mecânicos estão ali com as mãos exatamente em cima das mantas térmicas ali que fazem a cobertura dos pneus, um pré-aquecimento dos pneus. Mais alguns instantes e teremos o início do Grande Prêmio da Arábia Saudita nesse exato momento. As mantas são retiradas e aí aquele corre-corre, os mecânicos vão ali para as laterais da pista e os carros vão partir dentro de mais alguns instantes. 2 luzes apenas e quando elas se apagarem os carros vão partir e a gente vai ter o início da volta de aquecimento de pneus e motores, a volta de apresentação, horário local 7 da noite, horário de Brasília 7h30 da noite, horário de Brasília 2h30 da tarde, a contagem regressiva 3, 2, 1 e eles vão partir nesse momento. Quando o relógio marca 7h30 da noite, horário da Arábia Saudita, eles partem para exatamente os 6.174 metros. São as emoções da Fórmula 1 aqui na Band, você em todo o Brasil ligado. E olha, pode ter decisão do campeonato. Para o torcedor do Max Verstappen, que deve estar aí bastante animado, bastante com uma animação acima da média até, porque ele pode ser campeão ainda nessa etapa. Para os torcedores do Hamilton, é torcer para o Hamilton completar a frente e empurrar essa decisão para o próximo final de semana em Abu Dhabi, a 22ª e última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lembrando, Sérgio, que se o Hamilton vencer e fizer a melhor volta, mesmo com as estratégias aí para uma parada, também tem uma previsão de 2, mas sempre usando o amarelo e o branco, ou seja, o médio e o duro, como a gente esperava, não se usa o pneu macio. Mas lembrando que se o Hamilton vencer fazendo a melhor volta, o que é um pouco difícil, porque a melhor volta, sempre os pilotos jogam com aquele artifício no finalzinho, quem não está sendo ameaçado, parar no box, botar um pneu macio para tentar fazer a melhor volta. E aí, se acontecer isso e o Max chegar em segundo, eles vão empatados, né? Tipo 0-0, apenas o Max com uma vitória a mais. Olha, Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Pérez e Gasly, os 6 primeiros, estão largando com pneus médios. Aí aparece o Norris, que é o único do grid que está com pneu macio. Quando o Norris vai largar de pneu macio. Depois Tsunoda, Ocon e Giovinazzi de médios. O Ricciardo também de médio. O Raikkonen, aliás, o Ricciardo perdeu de duro. O Raikkonen também de médio. Alonso e Russell, assim também como o Ricciardo de médios. O Sainz larga de duro. O Latifi de médio. O Vettel de duro. E os demais, o Stroll, o Mick Schumacher e o Mazepin também com pneus amarelos. Quer dizer, o Lando Norris é o único que surpreende o grid largando com o pneu
faixa vermelha, pneu macio. Ele realmente está tentando uma estratégia diferente, né? De tentar atacar no começo. O pneu macio, ele chega na temperatura ideal mais rápido e talvez tentar ganhar algumas posições logo no começo da prova. Então temos que ficar de olho no Lando Norris. A volta é longa, essa volta de aquecimento, e dá tempo da gente ver a classificação do campeonato. Verstappen 351,5 pontos, Hamilton 343,5 pontos. Bottas em terceiro com 203, depois Pérez, Norris, até o Giovinazzi, que é o 18º colocado, 1 ponto marcado. Schumacher, o Kubica e o Mazepin, 0 ponto. Hora de muita expectativa, você em todo o Brasil ligado na Band. Hora do Toto Wolff também, dá ali aquela limpada no óculos. Eu vou limpar o meu aqui também para poder enxergar tudo direitinho. Do ponto de vista dos camarotes, o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz tá vendo exatamente de camarote ali essa largada. Hamilton já está paradinho, atrás dele está exatamente ali o Max Verstappen. O Bottas já está encostado, os carros vão tomando as suas posições definitivas no grid. Expectativa dentro do box do Max Verstappen, no box da Red Bull. Tá aí o Christian Horner. Essa câmera, exatamente a câmera do carro do Max Verstappen, é o ponto de vista dele. Você vê que os carros já estão parados há um tempão, mas como a volta é muito longa e deram muito espaço uns para os outros, os carros lá de trás ainda estão em direção às suas posições de grid. Todo mundo vai se ajeitando na McLaren, na AlphaTauri. Expectativa muito grande para a largada do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Só agora estão chegando ali os carros da Haas. E o safety car, esse Aston Martin pintado com a cor da bandeira saudita, vai encostando. As luzes vão se acendendo. Quando elas se apagarem, começa o Grande Prêmio da Arábia Saudita. É disso que o povo gosta. Larga bem Lewis Hamilton. Larga bem também Verstappen. Bottas vem fazer ali o papel de escudeiro. E faz bem o papel. Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, depois Verstappen. O Leclerc tocando ali, tentando tocar posições ali com o Pérez. Largou bem também o Leclerc. Pérez e depois Norris. Uma largada, digamos assim, bem comportada de todos. Hamilton assume a ponta, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, depois Leclerc, Pérez, Norris, Ocon, Gasly, Ricardo, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda. O Tsunoda largou mal, caiu para a 12ª posição. Não foi boa a largada do japonês Yuki Tsunoda. Depois Raikkonen, Sainz já sobe para 14º. Largou bem, muito bem o Hamilton, e o Bottas fez o que se esperava dele. Pelo menos a Mercedes esperava, né? Trancando ali a porta, né, Reginaldo? Dessa vez fez direito, né? Caiu para o lado do Hamilton e trancou a porta para o Verstappen, porque o Verstappen já tinha admitido que em 200 metros era muito difícil ele atacar, e foi todo mundo muito comportado, Sérgio. É muito comportado porque sabe do risco, né? Que é essa primeira curva. Todo mundo assistiu as corridas de Fórmula 2 com problemas em todas, né? Exatamente. Também na Porsche, na categoria suporte, que correu de manhã, praticamente não teve corrida, né? Praticamente não teve corrida. Foram 2 bandeiras vermelhas e ela acabou sob bandeira vermelha, assim como a Fórmula 2 também. É a primeira de 50 voltas. Verstappen já está tentando encostar um pouco mais aí no carro do Bottas, assim como o Pérez também faz em relação ao Leclerc. Você vê o Giovinazzi, está ali na briga, na disputa com o Alonso. Giovinazzi é 10º, o Alonso é 11º. O Alonso forçando a barra para cima do Giovinazzi. O Raikkonen forçando para cima do Sainz. Olha a tentativa de ultrapassagem. Ricardo brigando e brigando muito ali com o Gasly. Aí o Raikkonen. Tem o Vettel logo atrás dele. O Hamilton lidera o campeonato nesse momento. Com essa posição aí, ele em primeiro e o Verstappen em terceiro, o Hamilton lidera o campeonato. Seria a 8ª inversão de líderes no ano. Que campeonato esse de 2021? Estamos na segunda de 50 voltas previstas e a Band mostrando a Fórmula 1. Pode sair o campeão hoje. O Hamilton já consegue abrir um pouquinho em relação ao Bottas. Ele abre 1,2 em relação ao Bottas, que tem 8 décimos de vantagem sobre o Verstappen. Passou Hamilton, Bottas e Verstappen. Leclerc é o 4º colocado, depois Pérez. Incidente envolvendo os carros 7 do Kimi e 18 do Stroll.
e também do carro 63 do Russell está anotado. Eu, sinceramente, não vi que houve ali. Não deve ter vindo alguma coisa que a gente não percebeu na Também imagem. não vi, Sérgio. Agora, parece que o Bottas chegou um pouco no Hamilton e parece que o Verstappen também chegou. E a partir dessa volta, eles vão poder utilizar a abertura da asa móvel. Nesse momento, o Verstappen está a menos de 1 segundo do Bottas. E nesse circuito, Sérgio, como as retas são longas e os carros andam bem carregados de aerodinâmica, a asa móvel deve fazer bastante diferença. 1 segundo de vantagem do Hamilton para o Bottas, 2,3 do Hamilton para o Verstappen. Vamos rever a largada por outro ponto de vista, agora pelo ponto de vista do helicóptero. Olha só, quem quase bateu no Verstappen foi o Pérez. Na curva 1 ele freou bem dentro ali, olha. Chegou bem próximo e quase bateu no Verstappen. Chegou a travar rodas ali na tentativa de tomar a posição do Leclerc. Ele acabou depois se atrasando, né? Tomou um atraso ali o Pérez por causa de uma freada errada que ele fez na primeira curva. Vamos ver o ponto de vista do Verstappen. Vê como é que o Bottas veio para o meio da pista para não dar espaço ali para o Verstappen. E pela pista ser nova e tá bastante limpa, os dois lados são uma aderência muito parecida. Você vê que o lado da fila para ali não largou, ninguém largou mal. Olha só, ali que teve um incidente ali, será? Não. Eu acho que foi um pouco mais para trás, né? Aí o Ocon, ó, o toque do Ocon aí com o Tsunoda. E aí o Stroll. Mais uma vez a informação que o incidente foi na curva 7, envolvendo ali o Stroll e o Russell. Está anotado. Hamilton passa e completa mais uma volta. Ele abre a volta 4, completa a volta 3. Marca um tempo bastante alto, 1:33. Fala, Mari. O Hamilton está com um pneu com 4 voltas a mais que o Max Verstappen, mas pelo fato dele estar na frente, ele vai poder cadenciar o próprio ritmo. Isso talvez não seja um problemaço para ele, um problema para ele na hora da estratégia, mas é bom contar com isso. E ontem, quando ele conversou com a gente, ele disse que estava tendo dificuldades de conseguir coordenar o aquecimento dos pneus dianteiros com os traseiros. Eles não estavam aquecendo da mesma forma. E a gente viu que os pneus, da durabilidade, falamos sobre isso, a durabilidade é boa dos pneus nessa pista. Uma pista que não come muito pneu. Não come muito pneu. A gente viu pneus macios, por exemplo, dando suas melhores voltas na 6ª, 7ª volta. Isso demonstra que o pneu está durando bastante. Vê se há informação. Bom, não há investigação necessária. A gente não viu nada também na imagem. Não. Alguma coisa a gente aconteceu. viu alguns carros cortando pista ali, mas uma situação de primeira volta. Vamos ver o que aconteceu agora. O Sainz passou o Tsunoda. Passou de passagem ali a Ferrari do Sainz em cima da AlphaTauri do Yuki Tsunoda. E a gente está revendo por outro ângulo agora. O Sainz faz a corrida de recuperação, né? Ontem no Q2 ele errou nas 2 voltas. Good job. O engenheiro dele parabenizando, ele errou nas suas duas tentativas e em função disso acabou largando na 15ª colocação apenas. Hamilton vai mantendo 1 segundo de vantagem sobre o Bottas. Sim, Regi. Isso que o Sainz fez, você imagina o S do Senna aqui em Interlagos, o que ele fez foi ir pelo lado de fora, né? Porque o Tsunoda fechou o lado de dentro e foi pelo lado de fora. Aliás, é muito parecido, de fato, a configuração da pista. Só que aqui em Interlagos ela desce, né? A altura, a elevação é diferente, então ela faz a curva em descida. Aqui é plano. Olha, 1:33, 585, a primeira volta foi do Valtteri Bottas. E nesse momento, eu mais uma vez confirmo o campeonato mudando de liderança. Até agora, com 5 voltas, Hamilton passa a ser o líder. Bottas tem a volta mais rápida. Vantagem de 1,4 do Hamilton, que é primeiro, para o Bottas, que é segundo. Esse ritmo, Sérgio, 1:33 ainda é bem alto, né, em relação ao que eles fizeram na simulação de corrida. Eles chegaram a virar na casa de 28, 28,5, que é o que se espera mais para o final da corrida. Volta 5 de 50 previstas. É a Fórmula 1 chegando na Arábia Saudita. Penúltima etapa da temporada no circuito de Corniche. Vai abrindo agora de 1,4, subiu para 1,6 a vantagem do Hamilton para o Bottas. A gente está com o Kimi, que faz a sua corrida número 348. O Kimi que tem essa prova e mais uma e se despede da Fórmula 1. E o Vettel até brincou, dizendo que vão sentir muito o silêncio do Kimi Raikkonen. Falta do silêncio, né? Do Kimi Raikkonen. Qual a brincadeira que o Vettel fez com o piloto finlandês, campeão do mundo em 2007.
Liderança de Hamilton, 1,5 segundos sobre Bottas. Verstappen é terceiro, depois Leclerc, Pérez, Norris, Ocon, Gasly, Ricciardo e Alonso. Os 10 primeiros. Hamilton faz volta mais rápida agora. 1,33,397. Tá do jeito que o Hamilton queria, né? Com o Bottas escorando ele, digamos assim, e... Está sendo exatamente como a equipe Mercedes, né? Queria que fosse. Eles não perderam as primeiras posições. Olha aí, quem passou reto agora foi o Ocon? Foi o Alonso. Foi o Alonso. E conseguiram manter o Verstappen, que nesse momento, Sérgio, não aparenta ter ritmo para acompanhar o Bottas ali. A diferença está em 1,4 agora. Ele não está podendo utilizar a abertura da asa móvel. A gente não sabe, né, se ele está de repente poupando um pouco o pneu, esperando para atacar um pouco mais para frente na corrida, mas até o momento a corrida é muito tranquila para o Hamilton, tendo principalmente o Bottas ali como escudeiro. Let us know if you're not happy with Lewis' pace and you think you're under threat. Bom, o engenheiro do Bottas perguntou o seguinte: olha, se você não estiver confortável com a distância do carro de trás, que é o Verstappen, a gente pede, né, para o Hamilton aumentar um pouco o ritmo. Ele falou assim: olha, se puder aumentar um pouco é bom. Então você vê que tem uma reserva ali nos carros da Mercedes. Isso que eu ia dizer, dá a impressão que a Mercedes está com reserva mesmo, está com sobra e para administrar a corrida do jeito que ela pretende. Vocês já falaram que o Norris é o único a largar de pneu macio e o Ricciardo, companheiro de equipe dele, está de pneu duro, né? Também o Sainz de duro e o Vettel de duro. Uma tática diferente aí da McLaren. Serginho. Do ataque ali do Giovinazzi em cima do Alonso, essa imagem recuperada que o Alonso passou reto ali. Fala, Mari. O Alonso ganhou 3 posições, né, nessa largada, baita largador. E ontem a gente pôde ver ele assustado com a tentativa do Verstappen de tentar a pole position. Ele quase não conseguia se concentrar na entrevista, o Alonso e o Ocon. O Ocon ontem falou que o ritmo de corrida dele está melhor do que de a classificação. Então a gente pode ver aí um bom desempenho dos dois, quem sabe um bom resultado da Alpine. Sérgio, você falou... e Ricciardo ali estão envolvidos na briga pela 8ª posição. Gasly o 8º, o Ricciardo é o 9º. E você falou da escolha de pneus do Norris, né, que foi uma escolha feita ontem no Q2, ele foi com um composto macio, que até o momento não está aparentando ter sido uma estratégia muito boa, porque ele não está conseguindo se aproximar do Pérez e está com o Ocon ali na sua cola e o pneu dele vai acabar antes do que o do Ocon. Está ocupando a 6ª posição Norris. Hamilton lidera com 1,6 de vantagem. Vamos ver o que houve com o Giovinazzi. Foi aquele momento que o Alonso passou reto, né? Não. Essa tentativa de ultrapassagem ali do Giovinazzi. Passou o Alonso na curva 1, bela manobra. Se deu bem. Giovinazzi fazendo também a sua penúltima corrida na Fórmula 1. E essas últimas provas dele na Fórmula 1 têm sido as melhores, né? Andou bem esse final de semana inteiro, nos treinos, na classificação, foi mais uma vez pro Q3 e a sua penúltima corrida na Fórmula 1, por hora pelo menos. Gasly e Ricciardo, essa briga vale a 8ª posição. Pierre Gasly com a AlphaTauri é o 8º e o Ricciardo é o 9º colocado. Você vê a imagem exatamente aí do piloto australiano. Ele está tentando se aproximar ali do Gasly. Pneus duros para o Ricciardo, pneus médios para o Gasly. À frente dos dois está o Ocon, que é o 7º colocado. E o Verstappen acaba de fazer o melhor setor da prova. Olha o Ricciardo fazendo a ultrapassagem. Passou bonito. Ricciardo assume a 8ª posição agora. E o Carlos Sainz para cima do Alonso. Estão escalando ali para cima do Alonso. Primeiro foi o Giovinazzi e agora é o Sainz. E o Sainz de pneu duro, né? E o Alonso tentando dar o troco ali no Sainz. É uma briga espanhola. Mas o Sainz não deu chance ali para o Alonso. E com isso o Alonso cai para a 12ª posição. Hamilton lidera agora com 1,8 de vantagem sobre o Bottas. Vamos rever a ultrapassagem do Ricciardo em cima do Pierre Gasly. Passou, parecia que o Gasly até tinha deixado passar, né? De tão rápido e tão tranquila foi a ultrapassagem. A abertura da asa móvel nesse circuito dá muita diferença, porque é um circuito com muitas curvas de alta velocidade. Eles andam com a carga aerodinâmica assim, de médio para grande, digamos assim. Quando a asa abre, o carro anda muito mais na reta. Hamilton, Bottas e Verstappen nos 3 primeiros. Volta 8. Na última posição está o Mazepin. Mas está longe do Latifi, que é o penúltimo. Já está tomando 6 segundos do Latifi. Hamilton volta mais rápido de novo, 1,33,214.
Vai fazendo uma em cima de outra. Voltas rápidas o Lewis Hamilton. Agora é o Tsunoda que vai perturbar ali o Alonso. Vem de asa móvel aberta o Tsunoda. Será que vai ter espaço para fazer ultrapassagem? Ainda não. Ele se aproximou bastante. Foi 1.4 o Tsunoda mais rápido nessa volta do que o Alonso. Deixa eu ver os pneus do Tsunoda aqui. Tá de pneu amarelo, o Alonso também. Pneu médio. Enquanto lá na frente, o Hamilton já bota 2.6 de vantagem em relação ao Bottas, que tem 1.3 de vantagem em relação ao Verstappen. E o Hamilton vem fazendo volta mais rápido, né? Até porque o Verstappen está próximo do Bottas ali, então ele não pode economizar muito não. E o Alonso, né, que na última corrida chegou na terceira colocação, seu melhor resultado depois desse retorno na Fórmula 1. Esse final de semana bastante apagado. Bastante apagado. O Hamilton simplesmente obedeceu a ordem da equipe de um ritmo mais forte para permitir que o Bottas se distancie um pouquinho do Verstappen para não correr nenhum risco, né? A missão do Bottas nessa corrida é de fato chegar em segundo aí. Olha, mais uma melhor volta do Hamilton. Isso quer dizer o seguinte, que nesse momento o Hamilton estaria marcando 25 mais 1, 26 pontos, o Verstappen marcando 15, né? Então a diferença passaria a ser de 3 a favor do Hamilton. Olha como é que o Sainz, ele se aproxima ali do Giovinazzi. Olha, 1.33, 154 o acidente. Mick Schumacher. Bateu o Mick Schumacher. Se não me engano, na mesma curva que o Leclerc bateu. Bateu forte o Mick Schumacher. E bandeira amarela e safety car. Será que vão trocar pneu agora, Sérgio? É o momento. Safety car. E vai ser um safety car longo, viu, Sérgio? Com um risco de bandeira vermelha. Are you okay? Yeah, I'm okay. Bom, Sorry about that. Mick dizendo que está ok, pedindo desculpa à sua equipe, estragou bastante. O Stroll e o Russell já foram para os boxes. Olha, isso vai demorar, hein? Vai, porque vão ter que reposicionar aquele soft wall ali, que é essa barreira de absorção de impacto. Isso não é a coisa mais rápida do mundo. Talvez tenhamos até, inclusive, a bandeira vermelha. Está dando toda a pinta de bandeira vermelha. Estamos na volta 10 de 50. Escapou e foi de lado ali, para a sorte do Mick Schumacher. É muito parecida com a do Leclerc, né? Acabou também indo de lado. Se não me engano, foi no mesmo ponto do circuito. No o Leclerc bateu primeiro de traseira, depois de lado. A gente vai ter que ver a imagem do Mick Schumacher. So we are going to box. Mercedes já chamando o box. Hamilton já vem para botar pneus duros. Bandeiras amarelas, safety car na pista. Estranho, né? O Bottas segurando bastante o Verstappen. Com bandeira amarela você não pode ultrapassar. Olha só, ele estava a 1 segundo, 2 segundos do Hamilton. Olha a distância que o Bottas está do Hamilton nesse momento. Por quê? Porque eles vão parar na mesma volta. Ele tomou uma distância para não ficar ali na fila e perder a posição para o Verstappen. O que não vai acontecer porque o Hamilton teve uma troca muito rápida. Você viu o pessoal da Red Bull agora. E o Verstappen não entrou. O Verstappen passou. Ele está tentando fazer uma jogada diferente. Diferente do principal adversário dele. Aí pode ser muito bom, muito ruim, né? Exatamente. Pode dar certo, pode dar completamente errado. Lembrando que daqui para frente, os carros que já pararam, como o Hamilton, como o Bottas, não precisam mais fazer o pit stop e o Verstappen ainda vai ter que fazer uma parada obrigatória. E se essa parada obrigatória, Sérgio, for com bandeira verde, aí realmente a corrida do Verstappen está muito comprometida. Temperatura ambiente na casa dos 29 graus, a umidade em 75%. O Hamilton volta na segunda posição. E ele está com pneu zero, um composto duro, né? Novo, e o Verstappen com composto médio já com 10 voltas. Foi estranha essa atitude da Red Bull. Sinceramente, achei estranha essa atitude, viu? Sabe o que eu acho, Sérgio? Eu acho que a atitude da Red Bull foi o seguinte: eles talvez tenham chegado à conclusão que não tinham ritmo para ultrapassar as Mercedes e tentaram fazer uma estratégia diferente da Mercedes para ver o que acontece. Eu acho que o terceiro lugar, independente se a estratégia foi certa ou errada, já é meio garantido, entre aspas, o Verstappen chegar na terceira colocação. Então foram pro risco. E quem vai funcionar ou não, a gente vai descobrir daqui a pouco, né, Regi? Quem sabe também, Max, vamos ver o Verstappen. Valtteri's massively off the pace. I agree.
Absolutely. That shouldn't be allowed, what he does. O Verstappen está reclamando que o Bottas, aquilo que eu falei agora há pouco, está muito devagar para dar essa distância. E olha, Sérgio, é que o safety car ainda não está na pista, mas quando o safety car está na pista, você não pode deixar um espaço muito grande para o carro da frente. Então isso pode gerar até uma penalização para o Bottas, apesar de que naquele momento o safety car ainda não estava na pista. Apesar de todas as bandeiras amarelas. Sim. Então, pelo menos uma atitude dá para entender da Red Bull, que é exatamente se livrar daquele revendo aí, Regi. Foi igual do Leclerc da sexta-feira. Perdeu a traseira na entrada. Só que eu não sei se foi nesse ponto, não. Eu acho que não foi nesse ponto, não. Acho que foi, não. Foi no outro ponto da pista. A Ferrari desmontou mais do que a Haas. Que eu acho que foi na outra curva que é parecida com essa e eles chegaram, o Leclerc chegou talvez mais rápido. Não tenho certeza. E mais recuperada que o Mick saiu do carro. E aí foi então realmente... E o safety car é brabo, né? Não, safety car é um belo safety car, hein? Exatamente. Nesse final de semana é o Aston Martin, né? Eles estão revezando entre Aston Martin e Mercedes. Mate, Lewis is leaving way more than 10 cars. That's just not okay. Agora é a vez do Verstappen dedurar o Hamilton, dizendo que o Hamilton está muito mais do que 10 carros da distância entre os dois e os carros têm que andar mais próximos, Sérgio. Senão o cara que está largando em primeiro, ele fica muito tempo parado no grid e pode ferver seu motor. Você vê que o Hamilton deu uma paradinha, olha só. O Hamilton para, segura um pouquinho o Bottas e deixa o Verstappen ir. Olha só. Essa imagem, mais ainda. Exatamente, essa imagem mostra o que o Hamilton está fazendo. É um jogo psicológico também. A gente tem que imaginar isso. E ele está fazendo isso também por quê? Com o Verstappen. Mate, it's still more than 10 cars. This is not allowed. O Verstappen dizendo, olha, isso não é permitido. O Hamilton está muito mais do que 10 carros. E se o Verstappen fica parado muito tempo, além de ferver o motor, o risco de ferver, o pneu dele vai esfriando demais. Você nota que ele nem está indo para você vê que ele vai para... Ele está esperando o Hamilton. Ele está esperando o Hamilton. E o Hamilton bem longe. Acelera e freia, acelera e freia. Você vê o Verstappen já está parado ali, ó. O Verstappen já está parado. E agora só o Hamilton está encostando. E a cada segundo parado, Sérgio, o pneu perde muita temperatura. Hamilton usando aí de todas as estratégias. Ele agora inverteu de lado, ele está na posição que o Bottas largou. Hamilton, e a curva é para a direita. Vamos para a largada. Vamos a partir da 15ª volta. Batida do Mick Schumacher provocou bandeira amarela, depois bandeira vermelha. Que demora, os carros lá de trás parece que propositalmente vão demorando ainda mais para encostarem. O último carro é do Latifi. Esse azul aí que ainda não chegou ali no seu colchete. Ainda não chegou ali na sua posição. Agora está tudo pronto. As luzes vão se acender. Quando elas se apagarem, recomeça o GP da Arábia Saudita. E a partir de agora, você ligado na Band, largou bem, Verstappen largou bem também, Hamilton. Largou melhor ainda, Hamilton. Vem para subir a ponta, Lewis Hamilton. Verstappen lado a lado, cortou o caminho, quase se chocaram. Tenta colocar por dentro ali o Ocon. Ele toma a posição do Hamilton. E agora Pérez. Pérez bate no fundo, mais uma batida e mais uma bandeira amarela. Mais uma bandeira amarela e vai ter agora de novo o safety car na pista. E o Verstappen foi para cima do Hamilton numa posição perigosa e cortou a frente do Hamilton. Hamilton largou melhor, tracionou melhor. O Verstappen cortou a frente do Hamilton e agora é o outro carro da Haas, do Nikita Mazepin. É claro que o Verstappen ia fazer isso, agora precisa ver até que ponto ali ele pode ter saído fora das 4 linhas da pista, né? O Pérez está tentando voltar. Será que ele não vai ter que devolver a posição? Pois é. O Russell está fora também. Sérgio, vai voltar tudo pro grid. Bandeira vermelha. Posições originais. Então, independente de qualquer coisa... Corrida vai longe. Bandeira vermelha. Que horas são agora, hein? Alguém tem algum compromisso? São 3 horas e 20 minutos. Quem tem compromisso agora é melhor cancelar. A gente pode pedir alguma coisa aí, Max. Are you okay, Max? Are you okay? Yeah, mate. I'm sorry. I couldn't avoid this. Mazepin dizendo, olha, eu vi, mas eu não pude fazer nada, né? Deve ter rodado alguém na frente dele, ele não teve tempo de desviar. Sérgio, não é nenhuma surpresa, né? Que nesse circuito a gente está esperando isso desde sexta-feira, a verdade é essa. Na verdade, desde que a gente viu o mapa desse circuito, Sim. As simulações, a gente já falou aqui, inclusive na última etapa, a gente falou sobre isso. Não é surpresa para ninguém, não deveria ser surpresa para ninguém. A gente estava citando exatamente que todos eles tinham sido muito cuidadosos, extremamente cuidadosos. Na primeira volta eles foram comportadíssimos, né? Na primeira largada, né?
Vamos rever. O Hamilton largou melhor, né? Você vê que o Verstappen chega a querer colocar o carro mais para a esquerda. E agora? Ele cruzou na frente do Hamilton. Ele passou os limites de pista, Passou muito. o Hamilton. Mas passou tudo por fora. E o Ocon fez uma largada espetacular. Ele tomou a posição do Hamilton. Olha só como é que ele vem pro meio da pista, aí tem que recolher, que o Hamilton já coloca o carro inteiro. Aí ele vem por fora. Mas o Hamilton teria dado ali uma... É um argumento. Pois é, teria dado espaço suficiente para ter 2 carros ali. Não deu também. O Hamilton também não deu espaço para ter 2 carros ali. Olha só como é que ele vem bem pelo meio. Olha como é que ele está longe da curva, ó. Roger Lewis, yep, we're on it. It's clearly ahead going in there. Yeah, copy, we're on it. O Hamilton reportando, né, o que aconteceu. Vamos ver o acidente agora? Pérez. Aí o ponto de vista do Sérgio Pérez. A freada foi do Bottas ali, uma freada esquisita que o Bottas deu. Aí chega pra lá, tem espaço pra mim, não tem, vou passando. Aí foi tocado. Olha, Sérgio, deu sorte, viu? O carro parado de lado ali. O dianteiro direito estava furado. É muito perigoso. Muito perigoso. Leclerc querendo atacar o Ocon. Olha a freada do Bottas. Aí o Ocon já se deu bem porque ele já se livrou do Bottas. Leclerc tentando ali a posição do Ricardo. Foi ele que tocou no Pérez. Olha, o Pérez, olha só. O Pérez que espremeu o Leclerc ali, não foi culpa do Leclerc, mas na verdade foi culpa de ninguém. Uma pista muito falar estreita. Espremeu porque não tinha espaço ali. A pista não tem espaço. A verdade é essa. É uma pista de autorama para botar a Fórmula 1 para guiar, né? Olha só a pancada que o Mazepin deu. Quando era um Alpine ali na frente dele, quando freou, a Alpine freou, quando viu o Pérez rodando ali, o Mazepin não teve tempo de frear. Não dá para ser um circuito de rua com essa velocidade e curvas cegas, fica muito complicado. E olha, agora complicou, foi o campeonato de construtores da Red Bull, Não, né, esse complicou bastante. Com o Pérez fora da corrida, com o rádio do Hamilton. Hamilton dizendo que teve que evitar a colisão entre ele e o Verstappen e vai dar muito pano para manga essa conversa agora. Me lembrou muito a largada da pista de Imola, que o Hamilton também teve que tirar para evitar o choque. E largou mal o Verstappen. Eu me lembro que eu falei assim, estamos na volta 15, vamos ter a largada. Mais meia hora agora isso. volta 16, mais meia hora agora. Né? Mais meia hora agora, porque vão ter que ser tirados ainda os carros, vai ter que ser feita uma limpeza na pista. Vale a decisão do campeonato. Até agora a FIA não se manifestou sobre qualquer tipo de punição ou ter anotado alguma coisa em relação ao que aconteceu na curva 1 ali entre o Hamilton e o Verstappen. Vamos ver de novo? Quando a gente está vendo a imagem desolada ali do Sérgio Pérez. Olha só, a relargada. O Hamilton abre mais de um carro. O Verstappen mergulha. O Hamilton não faz a menor força de trazer o carro mais para a esquerda. O Verstappen cruza a frente do Hamilton. E quem está bem nisso foi o Ocon, que passou o Hamilton e quase chegou a querer atacar ali o Verstappen. Vamos ver de novo. Olha como é que o Verstappen converte para a esquerda. Ó. Ele traz o carro para a esquerda. Quando ele vê o Hamilton, ele já tem que recolher. O Hamilton coloca um carro inteiro. Não dá espaço para o Verstappen. O Verstappen também, quando cruza, não dá espaço para o Hamilton. Ah, vou te falar uma coisa. Tem que ter uma dúzia de comissários. Nossa, porque 4 só são poucos. E presta atenção que o Hamilton tira tanto o pé para não bater que por isso ele perde a posição para o Ocon também. Quando o Verstappen empurra ele, o Ocon passa, né? O Ocon por pouco não passa os dois. E agora Verstappen e Ocon na primeira fila, Hamilton e Ricardo na segunda, Bottas e Gasly na terceira. Bom, se for assim nesse ritmo, daqui a pouco o Hamilton está na última fila. Ele e o Bottas, né? Porque estava na primeira fila, o Bottas já caiu para a terceira fila. Ele caiu para a segunda, se for nesse ritmo. E tudo isso era absolutamente previsível
de acontecer em Jeddah. Ocon primeiro, Hamilton segundo, Verstappen terceiro. Eu acho que a decisão foi que o Verstappen tinha que devolver a posição para o Hamilton, e como tinha Ocon entre eles, vai para trás do Hamilton. Vamos para a corrida, vamos para a largada, para a terceira largada do dia. Volta 16, GP da Arábia Saudita. São as emoções da Fórmula 1 na penúltima etapa da temporada. E o Ocon, aliás, a Alpine, né? Teve um fim de semana, deixa eu ver até a posição de largada do Ocon aqui. O Ocon na posição de largada, ele foi nono. A posição original de largada, ele foi nono. Ele foi pro Q3 e ficou na nona posição, largou ao lado do Giovinazzi. De repente tá na pole position. É. O Giovinazzi está largando agora em oitavo. E o Verstappen estava em terceiro, foi para pole e voltou para terceiro. Pois é. Em uma volta. Em uma volta. Ou menos do que isso, né? Em uma curva. Vamos para a relargada, a terceira largada do dia. Esse é um lago artificial e com essa iluminação fica belíssimo no meio do circuito. Composto duro com 5 voltas do Lewis Hamilton. E composto zero, médio, para o Max Verstappen. O Verstappen próximo do Hamilton ali, né? Justamente para caso eles estão reclamando do que o Hamilton fez na primeira largada agora há pouco, o Verstappen não pode fazer a mesma coisa. Temperatura da pista 31 graus, ambiente 29, sem registro. Concordo com você, do lago é belíssimo. Agora, 1,5 metro a 2 metros de pista a mais seria melhor. Não precisava nem ter esse lago, né? Umas areazinhas de escape era melhor do que o lago. O lago ia ficar lindo, né? Mas se fosse um laguinho também, tamanho de uma piscininha toda, tava bom também. 2 metros a mais de pista. E agora, como é que fica o box da Alpine? Estado de tensão total. E o Ocon vem lento. Tá esperando os outros chegarem mais próximos dele ali para ele tomar essa posição. Ocon tem uma vitória e 2 pódios. Ele teve a vitória na Hungria esse ano. Melhor qualificação dele foi 3º lugar. Ele teve isso em 2018 na Bélgica e em 2017 na Itália. Logo atrás do Verstappen está o Bottas, hein? Vamos para a relargada, a terceira largada do dia. Emoções de novo na tela da Band. São 3 horas e 44 minutos, horário de Brasília. Estamos desde as 2h30 com o início da prova e ela não deslanchou ainda. O safety car encostou. De novo a sequência de luzes. Quando elas se apagarem, vamos ter a terceira largada. E a partir de agora, você em todo o Brasil acompanha. Largou bem de novo o Hamilton. Larga bem Verstappen. Vai tentar colocar por dentro Verstappen e Hamilton. Se toca ali com o Esteban Ocon. Hamilton largou mal, quem largou bem foi Verstappen. Largou muito bem Max Verstappen com pneus amarelos. Ele assume a ponta agora. Hamilton cai para terceiro. Teve toque do Ocon com Hamilton. Ricardo é o quarto. Temos Verstappen, Ocon, Hamilton, Ricardo, Bottas, Gasly, Giovinazzi, Vettel, Leclerc, Tsunoda. Os 10 primeiros. Depois Sainz, Stroll, Raikkonen. Largou muito bem Max Verstappen. Já vou fazer contas de novo. Vamos desistir, vou fazer de novo. Já vou fazer contas de novo. Que largada do Max Verstappen. Colocou pneus médios, largou muito bem o piloto holandês. O objetivo do Verstappen com o composto mais macio deu resultado, só que agora faltam 33 voltas para acabar. Será que esse pneu vai durar até o final? Bom, a gente viu que com 8 voltas o pneu dele já estava com quase um buraco, né? Pois é. Naquele momento que ele largou com os pneus amarelos, que eram os pneus de Q2, e quando ele parou no box, o pneu estava bem castigado. Verstappen em primeiro, Ocon em segundo, Hamilton em terceiro, Ricardo em quarto, Bottas em quinto. Nem Pérez nem Bottas não estão ajudando em nada, Reginaldo Leme. A Verstappen e Hamilton. O Pérez nem na corrida tá mais, né? O Pérez já não tá mais. E o Bottas estava imediatamente atrás do Verstappen também, imagine. Agora ele está atrás de uma outra marca, está atrás do Norris, inclusive. Olha, o Hamilton já vai tentar fazer ultrapassagem, mesmo sem asa móvel aberta. Ele coloca de lado, já passa, já sube a segunda posição, Lewis Hamilton.
Ele vai determinado ser asa móvel na força do motor, na reta de Jeddah. Ele faz a ultrapassagem. Não pode deixar o Verstappen abrir, obviamente, né? Ele tem que ficar ali comboiando o Verstappen. Volta 18. Vamos ver de novo a largada. Hamilton tracionou bem ali para cima do Ocon. Só que o Verstappen foi esperto, ele colocou por dentro. E aí deu um toque ali do Ocon com o Hamilton. E o Verstappen se deu bem e fez a ultrapassagem em cima do Esteban Ocon. Acho até o que o Ocon cedeu a posição, porque como ele passou reto ali, ele devolveu a posição. Agora a reação do Verstappen foi um pouquinho melhor do que o Hamilton, mas o 0 a 200 dele, vamos ver. A grande diferença foi na freada, né, Sérgio? Ele mergulhou, né? O 0 a 200 foi até mais lento, ele em relação ao Hamilton, mas ele mergulhou ali. Ele pode arriscar mais, né? Se batessem os dois, para ele não ia ser tão ruim. Olha a equipe Red Bull aí comemorando. Comemorando a bela largada do Max Verstappen. Olha que imagem! Olha que imagem! E o Hamilton deu muita sorte de não ter quebrado aquele bico dele a hora que ele tocou no carro do Ocon ali. Aí do ponto de vista do Ocon. Olha o Verstappen como é que ele dá uma trancada no Ricardo. Ele tranca o Ricardo e vai determinado ali por dentro. Aí muda de posição com o Ocon, tira um pouquinho o pé e cede a posição. E aí ultrapassagem do Hamilton, sem asa móvel na força do motor, ele faz a ultrapassagem em cima do Ocon. E nesse momento o Hamilton está a 1 segundo do Verstappen. Se ele baixar mais um décimo, ele já pode utilizar a abertura da asa móvel. E o Hamilton já faz a volta mais rápida, 1:33.056. Volta mais rápida de Lewis Hamilton. Não faça conta ainda, senhor. Não vou fazendo. 1:33.056. Volta mais rápida de Hamilton, Verstappen, Hamilton e Ocon. Ricardo, Bottas e Gasly. Giovinazzi, Vettel, Tsunoda e Leclerc, os 10 primeiros. Depois Sainz, Stroll, Raikkonen, Alonso, Norris e Latifi. Foram os 16 sobreviventes até agora do GP de Jeddah, o GP da Arábia Saudita. Estamos na volta 19. Quando o Verstappen passar, ele vai abrir a volta 20. Uma saudação especial para você em qualquer ponto do Brasil, acompanhando as emoções da Fórmula 1 na Band. Aferição ali da velocidade nas curvas 230, 240. Na curva 3, incidente que vai ser investigado depois da corrida. Segue Verstappen agora botando 1.4. Hamilton, mesmo que a asa móvel seja, e vai ser obviamente, autorizada, ele não tem ainda condições de abrir a asa móvel. 1,5 segundos praticamente a vantagem do Verstappen com Hamilton. Fórmula 1 2021. E aí, tá ligado, Band, o canal do esporte. Heineken, patrocinador oficial da Fórmula 1. E agora o Verstappen cravou 1:32.712. Faz a volta mais rápida, Max Verstappen. 1:32.712. Ele tem que aproveitar esses pneus dele que são mais macios do que o do Hamilton, né? Ele tá com médio, o Hamilton com duro, para tentar botar vantagem. Exatamente, o Hamilton já tá a menos de 1 segundo do Verstappen e a gente não sabe se ele vai atacar logo agora no rádio do Verstappen. Lack of power, guys. Ih, perdeu potência. Aparentemente já recuperou, porque ele já abriu ali mais de 1 segundo em relação ao Hamilton de novo. A gente não sabe se o Hamilton vai atacar agora. Normalmente, Sérgio, o que os pilotos fazem numa situação dessa é o seguinte: como o Verstappen está com um composto menos durável do que o do Hamilton, é o Hamilton colocar uma pressão ali para deixar o Verstappen acelerar, acabar com seus pneus e atacar mais para o final. Mas por outro lado, se ele ficar muito tempo atrás do Verstappen também, consome mais os pneus dele. 30 voltas para o fim. Estamos com 20 de 50. Okay, battery just topping up at this stage, Max. O engenheiro do Verstappen dizendo que a bateria estava somente recarregando, então não tem nada de errado com o carro do Verstappen. Então perfeito, segue a corrida. E por 3 décimos o Hamilton não abre a asa móvel agora, nessa reta aí. São 3 pontos de abertura de asa móvel nesse circuito, né, Sérgio? Exatamente. Hamilton já faz o melhor segundo setor. Você vê, botaram um laguinho, roda gigante, tudo, né? Podiam ter feito áreas de escape, né? Sem roda gigante, sem laguinho. Olha como é que o Hamilton vem ali embutido, vem tentando caçar o máximo de vácuo possível. Numa linda imagem, volta mais rápida do Hamilton. 1:32.532. Ele responde a volta rápida do Verstappen. De novo a relargada. Ou a terceira largada. Não sei se eu acho que o Hamilton se preocupou muito ali com o Ocon e deixou de vigiar o retrovisor do lado esquerdo do carro, né?
Acho que ele não imaginou. Ele foi surpreendido ali pelo ataque do Max Verstappen, que largou de forma perfeita e precisa. Aqui, ó, olha a asa. Ali foi o... Ali tá escrito ali, Esteban Ocon. O. Esteban Ocon. Deixou a marca dele ali. Hamilton tem a volta mais rápida, 1:32.532. Verstappen tenta abrir, já tem 1,3 de vantagem. Verstappen faz o melhor primeiro setor. Hamilton não quer deixar o Verstappen fora ali da alça de mira. Ocon tá em terceiro, olha a desvantagem que ele já tem pro Verstappen. Quase 6 segundos. E ele vai segurando ali o Ricciardo, que está atrás dele, o Bottas, o Gasly, o Giovinazzi. Nesse ponto da pista, a vantagem é apenas de 9 décimos. E eu acho que o Hamilton agora vai poder abrir a asa. Não abriu ainda. Mas fez de novo, vou voltar mais rápido, hein? Fez de novo 1:32.130. Esse é um motor apimentado de Interlagos, viu, Sérgio? Na última volta, o Hamilton foi praticamente 10 km mais rápido que o Verstappen de velocidade máxima. E olha que legal esse gráfico, é gráfico de videogame, né? A gente vê a velocidade ali exatamente em cima do carro do Verstappen. Hamilton deu uma erradinha, corrigiu. Olha como é que as curvas são cegas do ponto de vista do Hamilton. É espetacular essa perseguição ao Verstappen. Verstappen some da imagem dele, depois volta pro visual. A cada curva vai sumindo, vai tentando abrir ali o Max Verstappen. E o Hamilton tentando acompanhar, tentando chegar próximo do piloto holandês. E fica nítido também, né, Sérgio, a perda de pressão aerodinâmica do carro de trás, como o Hamilton se distanciou em relação ao Verstappen naquele ponto do circuito. Está habilitada a asa móvel agora. Ah, agora não estava habilitada. Não estava habilitada, agora está habilitada. Nunca esteve tão longe, hein? 1,5. Agora abriu bem o Max Verstappen em relação ao Hamilton. Volta 22. Já teremos a metade da prova na volta 25. O Verstappen tem que fazer isso, é dar o pé, tentar se afastar o máximo possível do Hamilton. E olha, Sérgio, apesar do Verstappen estar utilizando um composto menos durável, é o médio contra o duro, mas é um médio de cara para o vento e contra um duro ali na turbulência. Então o desgaste de pneus numa situação dessas é capaz do duro durar menos do que o pneu médio. Ele entra pela reta de novo. Vai fechar a volta 22 e abrir a volta 23. Vem o Hamilton, você vê de novo ali acompanhando a linha. Verstappen deu uma olhadinha para o lado ali pro retrovisor para ver o posicionamento do Hamilton. Era 1,5, ficou em 1,1, agora a vantagem do Verstappen sobre o Hamilton. E aí o Bottas está tentando chegar perto do Ricciardo. E isso fica claro, né? Como é difícil ultrapassar nesse circuito em função da turbulência e tudo mais. O Bottas não conseguiu ultrapassar o Ricciardo até agora. Ele está colado no Ricciardo desde essa última relargada. Ou largada, né? Motores iguais, Mercedes, e agora com bandeira amarela e foi Tsunoda? Tsunoda. Só no setor. Tsunoda bateu no muro. E olha, se não ficar aquele pedaço do bico dele no meio do circuito... Ele conseguiu colocar uma ré. Ah, vai ficar no meio, hein? Ah, mas ou então vai ficar embaixo do carro dele. Ó. Mas eu vou te falar, só não acerta a Mega Sena. Só não acerta a Mega Sena. Ficou embaixo do carro do Tsunoda e tá pegando fogo o freio. Tá pegando fogo, bicho! É o freio dele. Em janeiro, Faustão aqui na Band a partir de 7 de janeiro. Agora ele veio pra trás, engrenou outra ré e agora ele vai sair ali do bico. Só que a bandeira amarela agora com virtual safety car. Bandeira verde e o Max Verstappen reacelera assim como o Hamilton. Corrida está reiniciada. Fórmula 1 na Arábia Saudita, penúltima etapa da temporada e já com DRS autorizado. Mais uma vez eles entram pela reta. Abre a volta 25. Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo. 1 segundo de diferença entre Verstappen e Hamilton. Se a gente tivesse pedido de Natal no ano passado um campeonato desse, talvez Papai Noel tivesse dificuldade em trazer pra gente, viu? Ia ser difícil de achar um desses, viu? Ia ser difícil. Não é em qualquer lugar que você acha, não. Imaginaria esse presente pra nós, viu, Max Wilson? É verdade. E olha, Sérgio, mais uma vez a gente viu o Hamilton na reta do box ali a praticamente 1 segundo cravado do Verstappen, mas essa parte mais sinuosa do circuito, o Verstappen sempre consegue abrir a 3, 4, 5 décimos em relação ao Hamilton.
A vantagem agora de 1,3. Verstappen e Hamilton, primeiro e segundo colocados. Aí você está vendo o Leclerc e à frente dele está o Sainz. É uma briga doméstica, uma briga das Ferraris. E que não tem primeiro nem segundo piloto aí, né, Sérgio? Aí é cada um por si. Eles já não podem bater. Estão de fora Russell, Pérez, Mazepin e Mick Schumacher. 16 pilotos seguem no circuito saudita. Sainz é o 8º e Leclerc é o 9º. Hamilton agora faz o melhor segundo setor. Ele vai tentando se aproximar de novo do Verstappen. Podia ter feito um bolão de quantos acidentes ia ter, quantas bandeiras vermelhas, né? Não pensamos nisso. No ano que vem a gente já pensa para isso. No GP Saudita. Hamilton com a melhor volta, 1:31.502. E apenas 7 décimos do Verstappen nesse momento, hein, Sérgio? Eles podiam filmar lá os primeiros, hein? O Alonso, olha. Ai. Bateu? Ai. Não bateu. Olha. Meu Deus. O Latifi passou tirando tinta do bico do carro do Alonso. Quase. Nossa. É a corrida do quase, né? Quase. Agora Hamilton, 1:31.502. Volta mais rápido, tá confirmado aí para Lewis Hamilton. Né? Fala, Mari. Ainda bem que é do quase, né? É, pois é. 1,3 a vantagem. Estão sendo investigação do Vettel com Tsunoda. Tem nem que investigar, tem que punir o Tsunoda. Ele deu no meio do Vettel. A vantagem agora cai para menos de 1 segundo. Assim como estava nesse ponto de vantagem, agora com 1 segundo, quando aconteceu o acidente com o Tsunoda. E olha o Vettel, tá ficando o Vettel. Ih, rapaz, o Vettel tá com... Oh, come on, guys. Ficou ali quebrado. Porque caiu um pedaço do assoalho dele ali, soltou um pedaço do assoalho. Foi do lado que o Tsunoda bateu. Foi. Time penalty para quem? Tsunoda, 5 segundos. Olha o Hamilton agora para cima do... O Hamilton tá indo, hein? E o Hamilton tá indo com tudo para cima do Verstappen. O Hamilton vai com tudo para cima do Verstappen, forçando demais ali a briga pela primeira posição. Ele já tem habilitação para abrir asa móvel menos de 1 segundo. Eles passam em cima dos destroços ali do carro do Tsunoda. Rapaz, um furo de pneu pode acontecer a qualquer momento. A pista tá imunda, hein? A pista tá imunda. A vantagem voltou a ser de 1,3. Olha como tem resto de carro. Os pilotos têm que, além de fazerem as suas curvas, driblarem. Olha só, tem muito pedaço de carro na pista. E foi carro do Vettel também que ficou por ali. Foi um pedaço da assoalho do Vettel que soltou naquela curva ali. A vantagem chegou a ficar em 8 décimos, agora subiu para 1,5 segundos, ou seja, dobrou a vantagem do Verstappen para o Hamilton. É que o Verstappen tem um ótimo primeiro setor. Ali é que ele consegue se livrar um pouquinho do ataque do Hamilton. Raikkonen no box. Estão tirando o bico, estão trocando o bico do carro do Raikkonen. Depois que mexerem no bico é que vão colocar os pneus. Agora tá tudo ok, já pode mexer. Já foram colocados os pneus, aliás, já tinham sido trocados os pneus. Olha aí o Vettel. Será que houve toque também com o Raikkonen? Olha só, foi com o Raikkonen. Não, acho que ali, Sérgio, se eu não me engano, ali que quebrou o carro dele. Ah, tocou com roda ali. Roda com roda, olha só. Espalhou tudo ali. Tem amizade aí dessa parada, não? Muito não, viu, Sérgio? E aí eu vou te falar, a culpa do Vettel. O Vettel já espremeu o Raikkonen no muro, depois empurrou o Raikkonen e foi junto pra fora da pista ali. Tá fora o Vettel. Carro totalmente danificado. Olha só como a curva é cega. Rapaz, não cai aí não, maluco. Que isso, hein? O cara é habilidoso. É, virtual safety car de novo. Safety car virtual, mas não poderia ser diferente. E já acabou, mas tem mais um pedaço de carro ali. Não, tem que passar uma vassoura ali, né? Tem vários pedaços. E lá ele já liberou de novo. E vai assim mesmo, né?
DRS liberado mais uma Rapaz, eu vez. posso imaginar os pilotos no cockpit. Ah, é virtual safety car. Agora é bandeira vermelha. Agora é bandeira amarela. E valendo um título, né, E Sérgio? valendo o título. Então vamos para a pontuação aqui de novo. Pontuação nesse momento, 376 pontos e meio contra 362 pontos e meio. 14 pontos separam Verstappen e Hamilton. E Sérgio, a estratégia para o Verstappen nesse momento é o seguinte: ele não tem que se preocupar em andar muito rápido, ele só tem que se preocupar em nos pontos de detecção da abertura de asa móvel estar acima de 1 segundo do Hamilton, que até o momento ele vem conseguindo fazer isso. Nesse ponto da pista aí, na aproximação ali da 27, o Hamilton vinha muito rápido. Aí depois o primeiro setor, como o Regi chamou a atenção, é muito bom para a Red Bull. É que antes da última curva e logo depois da última curva você tem duas retas, que é onde a Mercedes não só tem um melhor rendimento, mas o Hamilton tem um pouquinho de vácuo do Verstappen. Já nessa parte do circuito, o Hamilton pega muita turbulência e o Verstappen consegue abrir em relação a ele. Olha lá, 1 e 2 já. Nesse momento, exatamente. Estava em 8 décimos, aí de repente... É exatamente aí que está o ponto. I mean, there is a lot of debris inside of 6 and inside of 10. Same. Yeah, copy that. O Alonso dizendo que tem muitos detritos na pista, tanto na curva 6 quanto na curva 10. Agora há pouco, né, de novo, estava 8 décimos, a diferença já está em 1 segundo, ponto 6. Dobrou mais uma vez. É. Tá um efeito sanfona, né? E Sérgio, quem ali está aparentemente tranquilo na terceira colocação é o Ocon. E aí, nesse momento, né, o Verstappen 14 pontos à frente do Hamilton com as posições atuais. Eles iriam assim para Abu Dhabi caso a corrida terminasse nesse momento. E safety car... Final do Virtual Safety Car. E já temos a bandeira verde, vamos nessa então. Vamos embora para esse final de corrida. Volta 33 de 50 voltas previstas. Bom, o Kimi praticamente tirou o pé ali para os dois passarem. Primeiro passou o Verstappen e agora ele vai abrir caminho ali para voltar, ou para ser ultrapassado também pelo Hamilton, que já aconteceu. Está notado ali o incidente entre os carros 7 e 5. 5 do Vettel, 7 do Raikkonen. E volta a ter aquela vantagem de 1.7, 1.8. Era a vantagem antes do Virtual Safety Car que o Verstappen tinha sobre o Hamilton. É nítido como nos trechos de reta a Mercedes é mais rápido que o carro da Red Bull. Sempre o Hamilton consegue se recuperar um pouco. Quando chega nas curvas, a Red Bull tem um pouco de vantagem. Eles vêm pela volta. Passou e abriu a volta 34, o Max Verstappen. Vantagem passa a ser de 1 segundo. E ela vai aumentando no decorrer da volta. Vai Exatamente. para 1.2, agora 1.3, 1.5. Aí no trecho final ela vai caindo porque tem que ser retão e o Hamilton encosta e faz a curva 27. Max vai abrir a volta a 35. Você vê no visual como é que o Hamilton consegue se aproximar nesses trechos menos sinuosos da pista. Mas ele não teve nenhuma chance ainda de tentar a ultrapassagem com asa aberta, né? Tá longe, muito longe ainda o Hamilton. Sérgio, eles dizem que tem que ter aí um intervalo de mais ou menos 4 a 6 segundos entre os carros para o ar não ficar muito turbulento. E o Hamilton andando ali a menos de 2 segundos do Verstappen, ele sofre muito com isso. E isso afeta mais os carros nas curvas de alta velocidade,
que é o que a gente mais tem nesse circuito. Outra volta rápida do Hamilton, 31.411. O Verstappen tinha feito a volta mais rápida, o Hamilton atrás fez mais rápido ainda do que o Verstappen. 1.31.411. O Verstappen deu a sua volta mais rápida, 1.31.491. Estamos a 15 voltas do fim. E o Verstappen 14 pontos à frente do Hamilton. Agora tem mais um pedaço. E mais um pedaço de carro ali. Se aquele pedaço não for removido, vai ter que ter pelo menos mais um virtual safety car. Tá dando a impressão que o Hamilton tá apertando um pouquinho mais agora, hein? O segundo setor mais rápido, o Hamilton. Faltou muito pouco para ele poder abrir a asa, hein, Sérgio? Ele apertou mais agora o Hamilton. 15 voltas pro fim. E mais uma vez, volta mais rápida dele. 1.31.199. Volta 36. Virtual Safety Car de novo. Virtual Safety Car. Finalzinho de prova tá prometendo. Hamilton tenta se aproximar. Verstappen e Hamilton. DRS já tá liberado. E o Hamilton abriu. E o Hamilton abre pela primeira vez agora a asa móvel. E vai abrir de novo depois dessa última curva, Sérgio. Diferença cai para menos de meio segundo. Vai passar. Hamilton e Verstappen. Verstappen coloca de lado. Hamilton vai caçando o vácuo. Vai se aproximando. A curva é para a esquerda. Hamilton vai colocar por fora. Vem por fora Hamilton. Ele tenta fazer. Verstappen lado a lado. Os dois se tocam. Os dois se tocam. Uma tentativa de ultrapassagem de Hamilton sobre Verstappen. Ele abriu as móveis e não quis saber. Falou, vou tentar passar por fora. Vamos ver de novo. Chegou a colocar meio carro. Acho que eles não se tocaram, não se tocaram? Tocaram. Tocaram? Tocaram, os dois saem fora. Hamilton dizendo que o Verstappen é louco. E olha, Sérgio, olha como são as coisas. O que o Verstappen fez agora foi parecido com o que ele fez em Interlagos e que não gerou punição nenhuma, certo ou errado. Ele abriu, né? Abriu a tomada, né? E por que o Hamilton teve aquela oportunidade? Porque quando o safety car virtual acabou, era num trecho de reta, ou seja, não tinham curvas rápidas para o Verstappen abrir aquela vantagem em relação ao Hamilton. Então ele sofreu um ataque justamente no ponto... Olha, o Hamilton chegou de novo, hein? Chegou de novo. O Hamilton chegou de novo, agora vai chegar para ultrapassar. Ele vai tentar ultrapassar de qualquer maneira agora o Hamilton. E batida! E aí a batida? O Max estava muito lento e aconteceu a batida. E a equipe de Red Bull falou pro Hamilton, pro Verstappen, dar a posição de volta pro Hamilton. Acontece a batida, o Max simplesmente tirou o pé. Ele tirou o pé. E quebrou o bico do Hamilton quebrado. Exatamente, do lado direito ali tá quebrado. Mas o Hamilton não desiste. O Toto Wolff ficou de pé. Mas o Max tirou o pé completamente. Você vê que o Hamilton também chegou a tirar um pouquinho o pé. Mas, Sérgio, vou te falar, o Verstappen, a impressão que eu tive é que ele tirou o pé pro Hamilton passar. Ele tinha recebido uma ordem da equipe Red Bull pro Hamilton passar. E o Hamilton, por algum motivo, não saiu de trás dele e acabou batendo. Olha a respiração do Hamilton. No, it's okay. It looks okay. He's been told to give you the position. Olha a reação. Olha, eu vou te falar uma coisa. Olha a reação do Toto Wolff.
e de todos no box da Mercedes. A impressão que eu tenho, Sérgio, é que o Hamilton não sabia que o Verstappen tinha recebido a ordem de devolver, porque o Verstappen tirou o pé. Não poderia saber. Se ele soubesse, tinha tirado de lado já. E o Hamilton falou que o Verstappen fez um brake test nele. Não foi a impressão que eu tive. A impressão que eu tive é que o Verstappen tirou o pé para o Hamilton passar. O Hamilton talvez não sabia que estava acontecendo aquilo, acabou batendo no Verstappen e agora esse incidente está sendo investigado e o resumo é, o Verstappen agora está a mais de 2 segundos em relação ao Hamilton e o Hamilton com o bico quebrado. Não, agora não há nenhuma condição do Hamilton tentar a ultrapassagem, né? Porque com esse bico desse estado, se chegar em segundo já tá bom, né? Hamilton continua criticando o que o Verstappen fez. Olha só, a gente tem que ver de novo as imagens, mas a impressão que eu tive é que o Verstappen tirou o pé, porque ele veio diminuindo gradativamente para o Hamilton passar, porque ele recebeu uma ordem de devolver a posição para o Hamilton em função dos dois terem ido para fora da pista, que tinha sido a manobra. Mas ele tirou o pé de forma perigosa demais, Max. Ele não podia ter tirado o pé dessa forma. Ele tirou, foi uma coisa impressionante. Ele tirou, você viu que o Hamilton chegou com tudo quando ele tirou o pé. E agora? Mais pano pra manga. E quando os dois foram para fora, Max, quando os dois foram para fora da pista... Olha lá, vamos ver mais uma vez, ó. O Verstappen já tá lento aí. Não é o Verstappen, agora é o Bottas com o Ricardo. É o Bottas ultrapassando o Ricardo. E quando os dois saem ali naquele momento, os dois saem fora das 4 linhas da pista, ó, o replay aí, o Max era líder, então ele não teria que devolver posição, né? Não, na verdade, o Hamilton já tinha passado o Verstappen na reta, vinha na frente do Verstappen, o Verstappen mergulhou, que é o que aconteceu em São Paulo. Aí embarrigou, que é o que aconteceu em São Paulo. Na descida do lago. Exatamente, a inconsistência que os comissários vêm tendo, isso realmente é muito ruim para o esporte. A investigação dos dois está ali anotada. Volta 39. E o Hamilton está se mantendo ali naquela distância, 2.1, 2.2, continuando um ritmo bom. O Hamilton, apesar do estrago no bico, na asa dianteira dele. Mas assim, do jeito que está aqui, o campeonato fica praticamente... Olha, o Hamilton vai se aproximando, hein? O Hamilton está se aproximando. Não, desculpa, eu posso. A emoção. Tô maluco! Porque fica muito difícil para o Hamilton lá em Abu Dhabi, que bastaria para o Verstappen chegar em 5º lugar. Olha, o Hamilton vem se aproximando do Verstappen, agora a diferença já está em 1.8. E a gente está revendo essa briga aí do Bottas com o Ricardo. Tá encardida essa briga, hein? O Ricardo falou, na lanina não, aqui não, Bottas. Bottas de asa móvel aberta. E agora acho que não tem mais jeito. Agora foi. Bottas assume a 4ª posição. Que corrida mais doida essa de Abu Dhabi. Desculpe, até eu tô mais maluco do que os caras da Fórmula 1. Essa corrida da Arábia Saudita. 2.2 a vantagem do Verstappen sobre o Hamilton, faltando 10 voltas para o fim. Olha, Sérgio, uma corrida de poucas ultrapassagens, mas de muita emoção, hein? So race control have instructed them to get the place back. I don't know if Verstappen has had that message yet. Sérgio, um rádio com muita interferência, mas se eu entendi certo, o membro da equipe Mercedes está dizendo que o Verstappen vai ter que dar a posição para o Hamilton. Não sei se foi isso. Sim. E mais sujeira na pista, bandeira amarela e vermelha, detritos na pista. E olha, tá chegando, o Hamilton tá se aproximando do Verstappen. Fórmula 1 2021, e aí tá ligado o Band, o canal do esporte. Velocidade no 5G, na banda larga e muito mais. Are we allowed to go by him? Well, he needs to slow up and let us. We had no idea who's going to do that. Excuse me, Ron. I came over and told you if you've got other channels going. No. You told me as it happened. I was telling the engineer at the time. Okay. Well, Ron, I can only push as many buttons as I can. Sérgio, o que está acontecendo é o seguinte: a Mercedes está dizendo que nem sabia que o Verstappen ia tirar o pé naquele momento. E o Michael Messi, o diretor de prova, falou assim, ó, avisei a todos, eu avisei vocês. Aí o engenheiro, o membro da equipe falou assim, ó, a gente não sabia. E eu tenho a impressão, Sérgio, eu não tenho a impressão que o Verstappen fez de forma alguma um break test no Hamilton, porque isso ele seria desclassificado, isso é uma coisa muito errada. Ele tirou o pé para não ultrapassar, mas a Mercedes não sabia. A Mercedes aparentemente não sabia, e muito menos o Hamilton. E a gente vê que o Hamilton... O Hamilton ficar naquela posição, ele tinha espaço, e tinha um espaço tanto para um lado quanto para o outro, e o Hamilton foi bem atrás do Verstappen e acabou batendo.
Só confusão, hein? Só confusão. Essa corrida tem nome e sobrenome, né? GP da Arábia Saudita, a corrida da confusão. E o Hamilton se aproximando mais. A diferença agora há pouco estava em 2,2, agora está em 1,5. E faz a volta mais rápida o Hamilton. Não é possível. Amigo Fúbio, eu vou dar uma saidinha e já volto. Não é possível. Com o bico quebrado, ele faz a volta mais rápida. O Verstappen já estava mais lento, ele deu o lado de dentro ali para o Hamilton e foi diminuindo, o Hamilton diminuindo, e o Hamilton acabou... Olha, Sérgio, vou te falar. Eu tenho a impressão que o Verstappen não fez nada de errado, não. O lado esquerdo ali, totalmente para o Hamilton passar, é que o Hamilton de fato não sabia, não tinha sido informado que o Verstappen iria dar passagem para ele. Eu concordo com você revendo essa imagem. Olha, já tá freando, ó. Já tá freando. Mas, sinceramente, não achei que tinha tanto espaço assim também para o lado esquerdo. Olha, né? Só ali, ó. O Hamilton... agora tem. Tinha assim. Enfim. Ele demorou. Corrida doida, hein? Demorou para dar o lado, mas deu. Eu vou te falar uma coisa, que corrida é essa? E 1,4, Sérgio. O Hamilton tá chegando, faltam 8 voltas ainda. E lembrando, o Verstappen com composto médio, o Hamilton com composto duro. E o Hamilton tá chegando a cada trecho. E vai se aproximando. Chegou muito agora, hein? Chegou demais o Hamilton. Chegou demais para ultrapassagem, passou de passagem pelo Verstappen. E o Verstappen tenta dar o troco agora. Os dois lado a lado, mas que corrida é essa, senhores? O Hamilton passou como uma bala e não conseguiu segurar a curva. E o Verstappen estava atrás do ponto da asa móvel. E ele vem de novo o Lewis Hamilton. O Verstappen abriu a asa, né? Ele deixou o Hamilton passar justamente antes da detecção da asa móvel e pôde abrir a asa na reta. Que corrida sensacional esse GP da Arábia Saudita. 5 segundos para Max Verstappen. E agora Hamilton tem a vitória nas mãos. Hamilton está com a vitória nas mãos. Sérgio, olha, confuso, porque ele tomou 5 segundos, porque naquela manobra do Hamilton em relação a ele, porque ele teria que devolver a posição para o Hamilton. Ele foi devolver, o Hamilton bateu, a corrida continuou, só que agora para ele ganhar tem que abrir 5 segundos. Acho difícil. Faltando 7 voltas para o fim. É penalizado em 5 segundos. Vamos ver de novo a manobra do Hamilton. Ele vai passar como um foguete pelo Verstappen. Aí o Verstappen abriu asa móvel e passou de novo o Hamilton. O Hamilton passou e também como se não houvesse amanhã, né? Ele foi como se não houvesse amanhã. Foi frear lá dentro da... Sabe a impressão que eu tive, Sérgio? Que o Verstappen foi... essa é a manobra do Hamilton em relação ao Verstappen, onde os dois foram para fora. E aí o Verstappen foi dada a ordem em função disso aí para devolver a posição para o Hamilton. Foi no momento daquela batida. E a impressão que eu tive, olha lá, Sérgio. Olha só. De novo, mais uma vez, a tentativa agora do Verstappen para cima do Hamilton. Hamilton lidera, Verstappen em segundo. Hamilton é o líder da prova. Verstappen está em segundo. Senhoras e senhores, que grande prêmio é esse da Arábia Saudita? É o grande prêmio das 1001 noites, Reginaldo Leme. E das 1001 inversões, né? De posições aí, posições em relação ao campeonato. O campeonato agora há pouco parecia terminado. Acho que acabou ganhando o Verstappen. We didn't quite need to do that, Max. But anyway, it doesn't matter. Bom, primeiro, o Hamilton quer ganhar na pista e segundo, o Verstappen agora sabe que ele tem que pagar 5 segundos, então não tem porquê, né? Segurar o segundo lugar e ficar na dele. Rapaz, a Mariana Becker vai precisar de uns 6 ou 7 minutos para fazer essa matéria, hein? A matéria vai durar uns 7 minutos, né? Porque, vou te falar, é muita história para contar. Eu tô até enjoada aqui, sabia? Uma corrida de 50 voltas é muita história para contar. E não acabou ainda. E a gente está revendo a ultrapassagem do Hamilton. Nós temos agora exatamente 2 horas de prova. E o Verstappen provavelmente vai parar agora para colocar o composto macio e ganhar aquele pontinho da volta mais rápida. Só que também apertado, porque ele tem uma penalização de 5 segundos e o Ocon que está atrás dele está a 24 segundos dele. E a parada de boxe é mais ou menos 20 segundos. Aí você vê se vai trocar os 18 pontos que ele já tem para ter 19, ele vai ter que fazer essa manobra toda. 19 não, porque se o Ocon passar, nem os 18 ele fica, né? É muito arriscado. É muito arriscado. Muito arriscado. Ele teria que tentar fazer a melhor volta do jeito que está, com o pneu que está.
E nesse momento, como o Hamilton tem a melhor volta, eles ficam empatados. É tudo que a gente queria, né? Que isso, Regi? Eu não queria fazer conta para não levar esse susto. Então é isso, eles estão empatados nesse momento. Peraí, deixa eu bater aqui na minha calculadora. O Verstappen está 8 à frente. 369 pontos e meio a 369 pontos e meio, eu vou embora. Eu vou embora, que esse final tá muito louco. 45 voltas de 50 e os dois estão empatados no campeonato. E aí está, senhores, os dois empatados no campeonato com 369 pontos e meio. E o Verstappen na frente porque ele tem o maior número de vitórias, né? O Hamilton vai chegar agora na vitória número 8. Tá 9-8. Verstappen com 9 e Hamilton com 8. Essa é a única vantagem que resta ao Verstappen na última corrida, assim, caso haja um toque entre os dois, aquela coisa toda que nenhum dos dois termine. Hello, Michael. Okay, what Lewis just did at 27 wrong is borderline on a black and white for unsportsmanship by conduct, okay? Well, I didn't see it. Tell me, please. Okay, you forced, when Max was around, when he was passing him from the inside and forcing him to the wall there, it was borderline. I will tell him. Thank you. Bom, a comunicação da Mercedes com direção de prova dizendo que o Hamilton ficou na fronteira de tomar a bandeira de advertência quando ele espremeu o Verstappen ali, a hora que o Verstappen estava na última curva ali, mas isso não quer dizer nada. 5 voltas para acabar e eles estão empatados, Sérgio. Essa é a parte que importa. E o Hamilton carimba a primeira volta 1:30.854. Eles estavam prontos para colocar um pneu vermelho no carro do Verstappen, né? Recolheram tudo. Mas periga ele perder a posição pro Ocon. E tem uma coisa, Sérgio. Esse pontinho a mais, na verdade, a chance dele ser útil é muito pequena, porque esses dois, quando acabam a corrida, é primeiro e segundo. A diferença de primeiro para segundo é muito grande. Praticamente tanto faz. E ele já tem essa vitória, quer dizer, a vitória a mais ele já tem. Já tem. Aí é jogar para Abu Dhabi, é deixar tudo para Abu Dhabi. Se ele para e cai para terceiro, aí pronto. Rear tyres are gone. Okay, Max. At the moment, we cannot bet because the gap to Ocon is insufficient. Verstappen dizendo que os pneus deles acabaram e o engenheiro falando aquilo que a gente falou agora há pouco. Se ele parar agora, ele perde a terceira posição pro Ocon, então ele vai ter que levar esse jogo de pneus até o final. Mais 4 voltas pro fim. Vettel abandona a prova. Com esse abandono do Vettel, quantos sobraram? 15? E olha, sobraram 15. O Ocon não pode de novo, hein? Exatamente, o Ocon pode de novo. Just careful on the curbs, Lewis. Engenheiro do Lewis dizendo para ele tomar cuidado com as zebras, e o Lewis deu uma sorte muito grande de não ter quebrado essa asa ainda mais, né, Regi? É impressionante. É impressionante que uma batida forte, não quebrou e não perdeu performance. É impressionante ele não ter, não ter perdido. Volta mais rápida depois da asa estar quebrada. Duas. Agora ele fez para confirmar de todo jeito, para não perder essa diferença aí de chegar empatado. Agora essa entrevista vai ser interessante, hein? Rapaz, essa corrida não acabou hoje, não. Isso aí não acabou, não. Isso vai rolar a semana toda ainda, essa corrida. E a Mariana Becker já no aquecimento para as entrevistas. 47 voltas de 50. Fórmula 1 2021 aqui na Band. Isso é muita emoção. Attack. Acho que foi o Toto Wolff mandando Bottas atacar o Ocon, pensando no campeonato de construtores, que é mais importante ainda do que o campeonato de pilotos para as equipes. O Bottas não tá nem aí, né? O Bottas tá falando, tá fazendo uma corrida xoxa. E olha, saindo pedaços ali do carro do Hamilton. Pedaços ali voando. Volta 47. O Hamilton já vai abrir a volta 48. Ele já tem mais de 5, tem 5,7 de vantagem em cima do Verstappen. Uma verdadeira, pode comparar com o Ultimate Fighting Championship. Na época que ele não tinha nem luva, né? Não tinha luva, é porque aquela torneio ainda brigava na mão. E olha, Sérgio, o Ocon na terceira posição seria o segundo pódio da Alpine em sequência, e o Toto Wolff só entra para falar no rádio com o Bottas para dar bronca. Só. A última corrida. Olha o Mundial de Construtores. 584,5, 559,5. E aí que eu vou dizer, Sérgio, é desnecessário, não precisa nem o Bottas atacar mais, porque na posição em que está, a Mercedes está marcando 37 pontos contra 18 da Red Bull, e a Mercedes tem 5 pontos à frente. Então ela só vai aumentar, vai para 23 a diferença. 1:30.734, o Hamilton repete a melhor volta. E Sérgio, acho que a escolha da Red Bull... Ele quer provar, né? Ele quer provar, acho que para nós, né? Com uma corrida tão confusa, fazer a estratégia certa é difícil, mas colocar o composto médio no Verstappen, acho que foi a diferença também que o Verstappen
no final da corrida ser atacado dessa maneira pelo Hamilton. A gente viu o pneu do Verstappen quando aconteceu o primeiro acidente com o Mick Schumacher. Exatamente. O pneu amarelo e o Bottas chegou no Ocon. O Bottas vem mesmo. O Bottas chegou no Ocon. Sabe o que o Toto Wolff fez? Ele ligou o Bottas no modo on. Ele estava no modo off. Aí o Toto entrou no rádio e falou, liga no modo on aí, ô Bottas. Ele deve ter dito aquela frase célebre do Datena. Me ajuda aí, Bottas! E o Bottas está tentando ajudar, mas ele cometeu um erro e ficou longe agora, hein? Ficou longe agora o Bottas. Negative. He is trying to bring his tires home. He's in trouble. Hamilton perguntando se o Verstappen vai tentar fazer a melhor volta e a sua equipe já falou que não. Ele está com problemas de pneus, obviamente, e não vai tentar. Para sossegar um pouco o Hamilton. Exatamente. Não, porque o Hamilton, se ele tentar fazer a volta mais rápida, ele pode, né? O risco aumenta muito, pode até cometer um erro. Então pode perder pro Ocon, ó. E o Ocon? E agora o Ocon faz o melhor primeiro setor. Que isso, hein? Vai entender. O Ocon, pressionado pelo Bottas, fez o melhor primeiro setor. A gente tem imagem grande com o Hamilton, a imagem pequena, miúda ali no canto esquerdo do vídeo com o Verstappen. Que tá longe, tá 7,9 do Hamilton. Hamilton vem para mais uma vitória. Ele vai passar e vai abrir a volta a 50. Uma corrida com todos os ingredientes e mais alguns. Como a corrida está no Oriente, ali na parte da Euroásia, ali, o Reginaldo, com todas as especiarias. Apimentada. Apimentada essa corrida. O Bottas vai agora. Bottas de novo para cima do Ocon. Vale lugar no pódio. Vale o terceiro lugar, que está nas mãos do Ocon agora. O Hamilton agora está completando a volta. Ele vai abrir a última volta nesse momento. Você já vai ver ali que vai mudar de 49 para 50. O Hamilton vai abrir a volta a 50. Enquanto a gente vê o Bottas atacando o Ocon. Um grande prêmio da Arábia Saudita inesquecível. Entra no calendário e se torna inesquecível. O Latifi vai levar uma volta do Hamilton. Ele está à frente do Hamilton. Vê agora o Hamilton abrir a volta a 50. É a volta final. GP número 248 da Mercedes. O Hamilton tem 102 vitórias. Conquistou ontem a 103ª pole position. 172 largadas na primeira fila. 180 pódios na carreira. Vem para a vitória 8 dele no ano. E vem com 3 vitórias consecutivas. Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio do Catar e Grande Prêmio da Arábia Saudita, que está próximo de chegar na vitória. Em Interlagos ele começou essa arrancada. O Bottas passou o Ocon. E o Ocon passou o Bottas de novo. Dá um passe e repassa ali no terceiro lugar. Aquele aviso da Mercedes para o Hamilton de que o Verstappen não tem chance de fazer a melhor volta foi exatamente para falar para o Hamilton levantar o pé do acelerador de todo jeito para não correr nenhum risco. Ele passou a virar 33,7. Conta 34,1 do Max Verstappen. Hamilton vem para o último setor. Ele vem para os últimos contornos. Ele faz ali a curva 26. Vai entrar na 27 já. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. O patrão tá on. A decisão vai exatamente para Abu Dhabi. Os dois empatados em 369 pontos. Vem no capricho. Lewis Hamilton no capricho para vencer na Arábia Saudita. Mais uma vitória de Hamilton. A 103ª na carreira. A 8ª do ano. Vitória maiúscula para deixar o campeonato com um tempero especial. A decisão fica para a última prova em Abu Dhabi. Que campeonato é esse, Reginaldo Leme? Temos de tudo, né? Inclusive batida entre os dois. Olha o Bottas. Bottas em terceiro. Bottas no modo on em terceiro. A culpa é tua, Toto. Foi lá ligar o botão do Bottas.
O Bottas em terceiro na linha de chegada. Completa, Reginaldo Leme. Não, é impressionante. Tivemos inclusive batida entre os dois disputantes direto aí do título. E apesar da asa quebrada, o Verstappen ainda conseguiu, o Hamilton ainda conseguiu passar e fazer 3 vezes a melhor volta. Agora o Verstappen fez o que pôde na corrida, foi bravo. Olha a passagem do Bottas. Foi no limite mesmo. Foi na linha de chegada essa. Vibrou como se fosse uma vitória, né? E o Ocon ficou pé da vida. Olha a vibração ali, foi um gol, né? Praticamente um gol. Que final de semana da Mercedes, hein, Sérgio? O assessor de imprensa que estava ao lado ali, Bradley Land, estava ao lado ali do Toto Wolff, vibrando muito. Olha só, olha a vibração no box da Mercedes. Não, quem diria, né? Agora há pouco eles estavam aí com cara de desapontados, com o campeonato praticamente terminado. Campeonato de construtores. That has got to be the craziest race I remember. The cool head won that out. And the icing on the cake, down through P3. Great job, guys. Great job. That's more like it. Come on. Let's keep pushing, man. Yep. And it's obviously the cherry on top of that cake is fastest lap for you. Well done, mate. Engenheiro do Hamilton dizendo, olha, essa foi a corrida mais louca que a gente já teve e ganhou quem teve a cabeça mais fria. Ainda bem que ele falou isso, que eu pensei que eu é que tinha sido o louco da corrida aqui, que tinha ficado maluco. Ainda bem que todos ficaram, né? E o engenheiro falou assim, olha, a cereja do bolo foi o Bottas, depois ele falou uma outra cereja, que foi a volta mais rápida do Hamilton. Que de novo, Sérgio? 47. Eu acho que esse campeonato não vai ser decidido por um ponto, mas de qualquer maneira um pontinho a mais na conta do Hamilton. Uma corrida absolutamente inacreditável, Reginaldo Leme. É, tudo que o Hamilton queria, esse pontinho. Engenheiro do Verstappen parabenizando o Max. It is what it is, mate. I tried at least. O Verstappen dizendo, é o que é, eu tentei. Still in the lead of the championship. E o engenheiro dele falou assim, olha, você continua na liderança do campeonato, porque apesar de eles estarem empatados, o Verstappen no desempate está na liderança. E o Christian Horner agora dizendo que não entendeu porque o Hamilton bateu na traseira do Verstappen e, na minha opinião, foi aquela falta de comunicação que aconteceu, mas de qualquer maneira o Verstappen aí dizendo, olha, me esforcei, foi o que deu para fazer. Uma imagem que a gente poucas vezes vê, o Toto foi ali para aplaudir o Hamilton, hein? Você vê que eles foram ali todos juntos ali para aplaudir o Hamilton. Que corrida foi essa, amigos? Que corrida. Que corrida. E lança tudo para a semana que vem em Abu Dhabi. Olha, Regi, vamos dar uma olhada nesse momento, que é um momento intenso, que os dois estão ali lado a lado. O Hamilton primeiro a sair do carro. Olha como é que ficou a asa do Hamilton. Ainda fez volta rápida, na volta 47. Ele sobe em cima do carro. Comemora muito essa vitória 103. Lewis Hamilton, 103 poles, 103 vitórias. Vai comemorar junto com os seus mecânicos. Se joga, mergulha no braço dos mecânicos Lewis Hamilton. Muita comemoração. Ih, rapaz, caiu o membro ali. Olha, poucas vezes eu vi o Hamilton vibrar assim. No GP do Brasil ele vibrou, mas assim, dessa forma, com os mecânicos. E o Verstappen pensando, eu já tive 31 pontos à frente desse cara. 32. Já fiquei 32 pontos nesse ano. Dia. Outro dia eu tava 32 pontos. Não, piloto do dia também. Não, e o piloto do dia foi ele. Eu esqueci até de votar em piloto do dia. Não tava deu tão tempo. frenético que não deu tempo. A gente vai de Max Verstappen, que ele foi realmente um excelente piloto, né? Foi muito bom. Hamilton dando uma alongada ali. O Bottas cumprimenta Hamilton. Foram 2 horas e meia de prova. Hamilton tá chorando, Sérgio? Bom, acho que ele tá secando os olhos ali, talvez com muito suor, né? Muita transpiração. Sentou ali, olha, o Hamilton tá sentado ali atrás, olha só. Com a sua fisioterapeuta, Ângela, né? Ângela Callum. Olha, é um momento de tensão, né? Uma corrida dessas aí, Sérgio, é pra testar o nervo de qualquer um com tanta coisa em jogo. Os 3 tios estão com mais ultrapassagem. E o Vettel
Reultrapassou o Alonso. Exatamente, nessa briga aí passou 2 pontos. Está encerrado o GP da Arábia Saudita. 10 minutos atrás, esse aí estava com o título praticamente nas mãos. 14 pontos de vantagem. E agora ele tem a vitória dele, 9-8. O número de vitórias é o quesito desempate. Hamilton está esgotado fisicamente. E emocionalmente, né? Realmente essa corrida mentalmente ela foi não só pelas características do circuito, mas principalmente por tudo que aconteceu. 2 relargadas, batidas. Nossa, Sérgio, essa corrida foi demais. Desde 2017 o Campeonato Mundial de Fórmula 1 não ficava empatado. Desde 2017? Desde 2017 não havia um empate no Campeonato Mundial de Fórmula 1. E 2017 não foi empatado na última corrida. Não na última. Eu digo empate só, empate em números. Olha, eu antes da última, eu confesso para você, eu não me lembro nas últimas 4 décadas aí. Do campeonato antes da última eu também não lembro. Olha o Jos Verstappen. A última decisão foi o título do Rosberg, em 2016. Foi a decisão na última corrida. Foi aquele campeonato que o Hamilton acordou. Mas eles não chegaram empatados. Mas não chegaram empatados. Houve uma decisão do campeonato com 2 pilotos com possibilidade de ganhar, Hamilton e Rosberg, mas não chegaram empatados. O Hamilton está esgotado. E o Hamilton é um atleta. Eu acho que ele está chorando, viu, Sérgio? Acho que ele está emocionado aí com tudo que está acontecendo, né? Para estar cobrindo o rosto ali. E eu vou tentar interpretar o que o Bottas estava aí do lado agora, perguntando pro engenheiro dele o que estava acontecendo com o Hamilton. E aí o engenheiro deve ter explicado para ele que com isso, né, as variações que aconteceram nessa corrida, e com isso o Hamilton recuperava a chance de título. Damon Hill conversando com o Max Verstappen. Max, bom, eu não sei como começar. Essa foi uma corrida incrível. E no final, terminou na segunda colocação. Me dá a sua opinião sobre a corrida. Foi uma corrida bastante confusa. Muitas coisas aconteceram e que eu não concordo 100% com as decisões, mas é o que é. Eu tentei na pista dar o máximo possível. Eu não tinha certeza que os pneus iam durar até o final, mas no final da corrida o pneu perdeu um pouco de borracha e mesmo assim cheguei em segundo. Nós temos que falar sobre o momento que você perdeu a liderança dessa corrida. Você recebeu instrução para tirar o pé e teve uma má comunicação com o Lewis na pista. O que aconteceu lá? Do seu ponto de vista, o que aconteceu naquele momento que ele bateu atrás de você? Bom, eu tirei o pé, eu ia deixar ele passar, eu fiquei do lado direito da pista, e nós nos tocamos. Eu não entendi realmente o que aconteceu naquele momento. Em relação ao campeonato, vocês estão empatados indo para Abu Dhabi. Sim, vai ser decidido lá. Eu espero que vamos ter um bom final de semana lá e vamos ver o que acontece. Parabéns. David Coulter aí, cirúrgicos nas perguntas, né, Sérgio? Valtteri. Você brigou muito por esse pódio. Como é que foi? Não foi um dia fácil. Tivemos muitos obstáculos com as bandeiras vermelhas e tudo. Foi uma corrida muito difícil. Depois da última bandeira vermelha não estar com o composto duro, foi um erro na minha opinião. Então acabei indo para o pneu médio no final. Eu fiquei fazendo o máximo, não foi fácil ultrapassar e a conseguir na última reta ultrapassar. E você tem uma expressão boa no seu rosto. Como é que foi de dentro do carro esse campeonato da Arábia Saudita? É uma pista legal, é muito desafiadora fisicamente e também mentalmente. E foi uma corrida boa. Vejo a hora de voltar aqui ano que vem. Parabéns pelo pódio, Valtteri Bottas. E agora o Hamilton, Sérgio. E agora Lewis Hamilton. E finalmente, Lewis Hamilton. Lewis, a sua 103ª vitória e talvez a mais dura na sua carreira na Fórmula 1. Eu já corri há muito tempo, mas essa corrida foi muito difícil. Eu tentei ser sensato
muito competitivo, mas também sensato. E toda a minha carreira, eu nunca tive uma corrida dessas. Foi muito difícil. Eu perseverei muito como a equipe. Muitas coisas foram jogadas em cima da gente nessa segunda metade do campeonato. Então, estou com muito orgulho de toda a equipe. Sou muito grato à torcida que compareceu aqui também. Bom, com certeza tem muitos apoiadores aqui. Bom, tiveram muitos incidentes, muitas relargadas, mas uma que a gente precisa falar é o contato que você teve com o Verstappen. O que você pode falar pra gente disso aí? Bom, eu não entendi porque ele tirou, ele freou bem forte, eu não estava esperando, eu acabei batendo na traseira dele. E aí ele acelerou, eu não entendi o que aconteceu e depois do incidente eu recebi a mensagem, então realmente foi uma confusão, uma falta de comunicação. Vocês estão empatados indo para Abu Dhabi, esse campeonato pode ir para qualquer lado. Eles têm um ritmo muito bom, eles têm sido muito rápidos, tem sido muito difícil ultrapassá-los, mas a gente fez um trabalho maravilhoso com o que a gente tem. O Valtteri fez um excelente trabalho para conseguir os pontos para o time, e esses pontos são para todos os trabalhadores da equipe. Você trabalhou muito com a corrida, durante a corrida, a gente viu muitas câmeras de dentro do carro, a gente viu muita emoção da sua parte. Tem sido um evento maravilhoso aqui em Jeddah. Eu me sinto muito bem-vindo aqui. As pessoas têm sido muito amáveis aqui. A pista é fenomenal. É muito difícil fisicamente, mentalmente, mas a gente gosta de pistas assim. Vamos para a próxima agora. Senhoras e senhores, desde 1974, quando da decisão do campeonato, Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni foram para a última prova em Watkins Glen, quando o Emerson conseguiu o bi, estavam empatados em 54 pontos. Então, desde 1974, que o campeonato não chega na última prova, Reginaldo Leme, com um empate de pontos entre os postulantes ao título. E o Emerson venceu aquele campeonato, mas não venceu a corrida, que a corrida foi vencida pelo Valtteri. Max Verstappen, congratulations. You've been voted driver of the day. The fans seem to like what you did out there today. Reflect on your performance for me, please. Yeah, luckily the fans have a clear mind about racing, because what happened today is unbelievable. I'm just trying to race, and this sport lately is more about penalties than racing. So for me, this is not Formula One, but at least the fans enjoyed it, and I gave it all today. But yeah, clearly not quick enough, but still happy with second. Well, you're going to have to give it all next weekend as well, Max. Congratulations, you are driver of the day in Saudi Arabia. Resumindo, o Verstappen foi votado piloto do dia, foi parabenizado. Ele disse: olha, que bom que os fãs têm uma visão boa sobre corridas. Eu estava tentando fazer o meu melhor, sofri 2 penalizações. Isso eu acho que não é a Fórmula 1, mas que bom que os fãs têm uma visão correta das corridas. Ali a gente vê o Toto Wolff com a Suzy Wolff, sua esposa ali também pilota. E antes o Christian Horner. Eles foram da imagem do Christian com a fisionomia fechada para o Toto com a fisionomia mais relaxada. Tô aqui dando a respirada. Também tá cansado, né? Ufa, Mariana Becker. Corrida tensa, né, Sérgio? Muito tensa. A Mari acho que foi dar um mergulho. Acho que ela foi para as entrevistas já. Eu chamei a Mari que ela foi para as entrevistas. Um show de luzes agora. Um show realmente. Esse circuito à noite é fantástica a iluminação. Enfim, se essa pista for um pouquinho mais segura na próxima corrida, será uma corrida fantástica também, não tenho a menor dúvida. Olha só o desenho da pista no céu. Que desenho espetacular. Eu não tô entendendo mais nada. Eu também não tô entendendo mais, mas é isso, que é o que tem para hoje, é isso aí. São drones, Na posição do mapa da pista. Estão correndo, hein? Sem dúvida nenhuma, eu vou te falar uma coisa. Esse GP da Arábia Saudita, se o Hamilton disse que foi, ele já tem 103 vitórias e 279 grandes prêmios. Se ele falou que esse foi um grande prêmio mais espetacular, quem sou eu para dizer não? Quem sou eu para dizer não? Reginaldo Leme, desde 1974 que o campeonato não chega na última prova. Mais uma vez eu reafirmo aqui, eram Regazzoni e Fittipaldi, 52 pontos cada um.
E agora temos 369 pontos e meio para cada um e uma vitória a mais para o Max Verstappen. Que tem essa vantagem, que é uma vantagem a ser muito considerada. Muito considerada, o Hamilton, para ele é vencer ou vencer de qualquer forma a última prova. E os dois não podem se encostar. Isso é ruim só para o Hamilton. Não terminando a corrida, como aconteceu em Monza, o Verstappen seria campeão. Exatamente. Agora, depois de tantas alternâncias dessa corrida, né, terminar nesse empate, que seria a condição ideal para nós, para todos os fãs da Fórmula 1, foi um negócio incrível que já não se contava com isso de fato. E naquele ano de 74, o Emerson ganhou o campeonato, mas o Reutemann, o argentino Carlos Reutemann, ganhou a corrida e o Regazzoni acabou não terminando. Olha, o detalhe é o seguinte, tem uma investigação ainda em aberto sobre os dois, né? A corrida terminou com os dois. Confusões? Eu não sei qual, mas tem uma confusão. A corrida não acabou. Ela acabou na pista, vamos ter agora o pódio, vamos ter a cerimônia de premiação. Se eu não me engano, nem vai ter champanhe, porque na Arábia Saudita não pode ter bebida alcoólica. Então, acho que não vai ter champanhe. Apesar que eu tô vendo ali. Talvez a única pendência que ainda tenha, é talvez aquela batida do Hamilton com relação ao Verstappen, né? Na hora da troca, da inversão de posições ali. Porque eu não sei se a Red Bull pode falar, olha, bateu em mim aqui, eu não sei. Valtteri Bottas aí chegando ao pódio bonito, Pódio hein? É lindo demais. Agora, Max Verstappen sendo chamado. É de um luxo absoluto esse pódio. Eu acho que aí vai ser o primeiro cumprimento dos dois, que agora já com a cabeça mais fria. E agora Lewis Hamilton. E vamos ter a execução da trilha sonora da Fórmula 1. O hino britânico e o hino da Alemanha. Está no pódio também o Ron Meadows, está ali à direita, o diretor esportivo da Mercedes. Ele foi designado ali pela equipe para ir receber a taça de campeão pela Mercedes. Terceiro lugar sendo presenteado ali pelo Amin Al-Nasser, que é o CEO da empresa patrocinadora, Aramco, que é a empresa patrocinadora do Grande Prêmio. Max Verstappen vai ser também premiado pelo príncipe Khalid bin Sultan Al Bin. Lindo troféu. E agora o Olayan bin Mohamed Al-Titsiat está entregando o troféu para o Ron Meadows. E nas garrafas que tem formato de champanhe é um suco de frutas local. E agora o príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de esportes
da Arábia Saudita. Hamilton quebra o protocolo e leva o troféu mais próximo ali do público. O Verstappen bateu palma para ele, viu, Sérgio? O Verstappen bateu palma, exatamente. E assim está encerrado o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Verstappen nem abriu ali o suco, foi beber o suco sozinho. Verstappen nem cumprimentou o Hamilton, ali não saudou. A festa é absolutamente da Mercedes no pódio saudita. Vamos para um rápido intervalo e já tem mais Fórmula 1. Fórmula 1 não para, pode parar na pista, mas aqui no Grupo Bandeirante de Comunicação não para. O intervalo é rapidinho, voltamos já. E aí, tá ligado o Band, o canal do esporte.